Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo. Parte 39. Capítulo 355. Edifício Hokage Cobertura. Rodeada por soldados de elite da Anbu em alerta máximo, Tsunade observava calmamente a fumaça negra que subia de vários campos de batalha em Konoha. De pé no telhado, Tsunade observava a situação em Konoha com uma expressão serena, mas seus punhos estavam cerrados com força. Eles ousaram atacar Konoha. Que presunção! Isso foi praticamente uma afronta para ela, a quinta Hokage, deixando a sempre orgulhosa Tsunade ainda mais furiosa. Lady Tsunade, todos os aldeões foram evacuados. Katsuyu já foi para o campo de batalha e todos os ninjas feridos receberam atendimento médico em tempo hábil. Há até mesmo uma Katsuyu de prontidão nos abrigos. Shizune relatou com gravidade a situação na aldeia. Graças à resposta rápida, o inimigo não causou muita destruição dentro da aldeia. Foram apenas alguns prédios perdidos, mas mais importante, foi um golpe para o orgulho deles. A Akatsuki havia atacado abertamente o centro de Konoha. Desde a fundação das 5 grandes vilas ninja, ninguém jamais ousara fazer algo assim, somente a Akatsuki faria. Todos os ninjas abaixo do nível Jounin devem se retirar desta batalha. Notifiquem a equipe de barreira para ativar a barreira e conter a luta em uma área específica. Sim. Como a quinta Hokage, Tsunade observava a vila sitiada com autoridade dando ordens com calma. Nesse instante, uma figura avançou furiosamente em direção ao prédio do Hokage. Essa ação, e o jutsu usado para repelir os ninjas perseguidores, deixaram todos os Anbu tensos. Hokage-sama. Lady Tsunade, o inimigo está usando liberação de madeira. Shizune gritou em choque. Do alto do telhado, eles podiam ver claramente que o inimigo era Sarutobi Konomamaru. No entanto, seu rosto estava contorcido e anormalmente pálido. Diante de seus perseguidores, Konomamaru rugiu furiosamente e liberou a lendária liberação de madeira. Ao ver isso, Tsunade ergueu uma sobrancelha e fez uma careta. Que estranho, todos os ninjas renegados desta vila estão arriscando suas vidas para dominar a liberação de madeira, mas nosso povo não consegue usá-la. Seu escárnio era mordaz, como quer dizer. Não admira que o regime do terceiro Hokage fosse tão corrupto, nenhum deles é inocente. Lady Tsunade. Shizune tentou dizer mais alguma coisa, mas Tsunade tirou o casaco e gritou com autoridade. Todos os Anbu de Konoha, sigam-me e esmaguem os bastardos que estão atacando Konoha. Ativem a barreira ao redor do prédio do Hokage. Sim. De longe, Konomamaru, correndo em direção ao prédio do Hokage, encarou com ódio a figura ao longe e gritou. É você. Você roubou o título de Hokage do meu avô. Você matou meu clã. Tsunade, sua vadia, eu vou te fazer parar. Antes que ele pudesse terminar, Tsunade franziu a testa com desgosto, bateu o pé no chão e o estilhaçou. Uma enorme pedra voou para cima e com um controle assustador, ela socou. Ela não se quebrou, mas voou como uma bala de canhão. Isso não era apenas força, era controle aterrador. A pedra voou para frente, rasgando o ar. Konomamaru, chocado e furioso, instintivamente lançou várias kunais com pontas explosivas. Mas a pedra foi mais rápida, caindo bem na frente dele. O estrondo das pichações explodindo foi abafado pelo impacto da pedra. Com um único golpe, o furioso e vingativo Konomamaru foi arremessado para longe, sua coragem completamente destruída. Cof, cof. Não, impossível. Como ela pode ser tão forte? Das ruínas, Konomamaru rastejou para fora, tremendo e ferido, observando Tsunade e os outros o ignorarem e partirem. Assim que a barreira ao redor do prédio do Hokage se ativou, terror e impotência tomaram conta dos olhos de Konomamaru. Aquele golpe o fez despertar. Ele então percebeu o abismo entre si e a verdadeira força, e ficou cara a cara com a morte. Não, eu não posso morrer ainda. Eu ainda não destruí a imunda Konoha. Com um grito rouco e furioso, as células de liberação de madeira em seu corpo enlouqueceram, e ele uivou de dor. Nesse instante, Naruto Uzumaki, Kiba Inuzuka e outros chegaram, cercando-o rapidamente. Mas ao contrário dos outros, Naruto, ao ver a agonia de Konomamaru, gritou. Konomamaru. Kiba gritou friamente. Mate Sarutobi Konomamaru. Kiba. Naruto lançou um olhar fulminante para seu companheiro de equipe, claramente o questionando. Mas após perder a Kamaru, Kiba não tinha mais compaixão por Naruto, apenas frieza. Naruto Uzumaki, você é apenas um genin. Isto é uma ordem. Kiba se referiu à sua patente e à patente inferior de Naruto. Regras do mundo ninja. No campo de batalha, a menos que esteja em uma missão, um genin deve obedecer a um ninja de patente superior. A menos que você tenha outra missão. Não, eu não posso morrer ainda, eu não terminei minha vingança. Mas naquele instante Konomamaru gritou de dor, sua coxa explodiu, sangue jorrando por toda parte, enquanto o estilo madeira enlouquecia. Todos ficaram boquiabertos, mas Kiba cuspiu friamente. Bem feito para ele. O pirralho foi devorado pelas células de liberação de madeira. Cuidado, pessoal. Vou matar vocês. Vou matar todos vocês. Konomamaru, com os olhos vermelhos, avançou contra Kiba e os outros. Mas ele foi surpreendido por um relâmpago, mais rápido do que qualquer um poderia reagir, e um raio atravessou Konomamaru em cheio. Não, Konomamaru. Naruto não podia acreditar no que via. A espada Kusanagi, envolta em relâmpagos, prendia Konomamaru ao chão. Konomamaru gritou de dor, encarando a todos com ódio e rugindo. Droga! Vocês todos merecem morrer, hahaha, só me arrependo de não ter matado o suficiente. Sua voz foi ficando cada vez mais fraca. Em pânico, Naruto empurrou os outros para o lado e correu até ele, gritando. Saiam da frente. Konomamaru. Acorde. Lágrimas escorriam pelo rosto de Naruto. O irmãozinho que ele conhecera agora jazia em uma poça de sangue. Konomamaru olhou para Naruto, demonstrando um desejo desesperado de viver. Eu não quero morrer. Cof, cof. Eu quero viver. São eles que não me deixam.
Konohamaru tossia sangue, seus olhos implorando por sobrevivência. Mas a espada Kusanagi havia perfurado um ponto vital, e vinhas já cresciam em sua parte inferior do corpo. Irmãozão Naruto, eu não quero morrer. Agarrando-se a Naruto como sua última esperança, Konohamaru implorou pela vida. Mas os outros ninjas de Konoha observavam friamente. Kiba, em especial, zombou ao lançar um olhar para o campo de batalha distante. Parece que antes da barreira se erguer, Sasuke viu o que estava acontecendo e lançou a espada Kusanagi para acabar com esse pirralho. Ele provavelmente estava preocupado que você perdesse o controle de novo, Naruto. Ao ver o estado de Konohamaru, Kiba sentiu-se satisfeito. Seu Akamaru havia morrido por causa daquele pirralho. E você já devia ter morrido há muito tempo. Quantas pessoas você matou em Konoha? Quantos ninjas morreram por causa dos seus 3 clãs? Tic. Enquanto Kiba cuspia em Konohamaru, Naruto, abraçando Konohamaru, virou-se furioso, revelando um rosto aterrador e furioso, e rugiu. Calha a boca. Não ouse zombar de Konohamaru. Seu rugido chocou todos os ninjas, e eles viram as pupilas de Naruto se transformarem em fendas bestiais, com o chakra vermelho da Kyuubi girando ao seu redor. Naruto, você... Ao ver a expressão selvagem de Naruto, Kiba se assustou, mas então se lembrou de Akamaru e reagiu bruscamente. Naruto Uzumaki, você está louco? Aquele pirralho matou tantos dos nossos camaradas, até mesmo o Iruka-sensei e os outros. Cale-se. Naruto rugiu mostrando suas presas, e 2 caudas de chakra irromperam atrás dele. Em seus braços, Konohamaru chorava de arrependimento. Irmãozão Naruto, eu não queria, acredite em mim, eu não queria machucar ninguém, eu não quero morrer. Seus apelos entrecortados e doloridos eram verdadeiramente arrependidos. Ele percebeu que estava morrendo. Então ele se arrependeu de tudo, de ter sido movido pelo ódio, de ter agido de forma imprudente. Se ao menos ele tivesse escapado de Konoha, se escondido, treinado até ficar forte e então retornado para se vingar. Então ele não teria morrido. Konohamaru. Enquanto Naruto gritava de angústia, os ninjas de Konoha ao redor deles gritaram. Não recuem. Num instante, Konohamaru gritou de agonia quando as células de liberação de madeira saíram do controle e vinhas aterrorizantes irromperam, derrubando Naruto. Diante dos olhos de todos, Konohamaru foi envolvido pelas vinhas descontroladas, deixando apenas a cabeça exposta, que olhava suplicante para Naruto. Irmãozão Naruto, me salva. Me salva. Eu não quero morrer. Pop. Com o crescimento aterrador das trepadeiras, a cabeça de Konohamaru foi esmagada. Como uma melancia, ela se abriu, espalhando sangue vermelho e branco pelo rosto de Naruto. Konohamaru. As pupilas de Naruto se contraíram enquanto os gritos desesperados de Konohamaru por ajuda ecoavam em sua mente, sua cabeça sendo esmagada repetidamente. Aquele pirralho mereceu morrer. Ele achou que as células do primeiro Hokage eram tão fáceis de controlar? Kiba zombou como se estivesse se vingando de Akamaru. Naruto, ordens do Hokage. Você deve retornar imediatamente ao prédio do Hokage, a Anbu irá protegê-lo. Naquele instante a voz fria de um Anbu ressoou. Claramente com Konoha em crise, o verdadeiro alvo da Akatsuki era o Jinchuriki da Kyuubi. Não havia a menor chance de Konoha entregar a Kyuubi tão facilmente. Naruto. Com a morte de Konohamaru, o ódio de Kiba diminuiu. Embora ainda fosse frio com Naruto, como ninja, ele cumpriu seu dever. Mas Naruto rugiu de repente, tomado pela raiva. Caramba! Imperdoável! Imperdoável! Absolutamente imperdoável! Com um rugido, uma terceira cauda explodiu de Naruto, deixando todos atordoados. Kiba gritou, Naruto, se você perder o controle agora, você não poderá mais ser nem um ninja de Konoha. Apostarei tudo. Apostarei meu caminho ninja. Eu, Naruto Uzumaki, jamais recuarei, nem um passo. Jamais perdoarei aqueles bastardos da Akatsuki. Com um rugido furioso e suas 3 caudas balançando, Naruto irrompeu, dirigindo-se diretamente para o campo de batalha. Naruto! Droga! Ele está louco! Naruto, o que há de errado com você? Kiba gritou com o rosto contorcido de raiva e impotência. Ele simplesmente não conseguia mais entender Naruto. Como esperado do Jiraiya-sensei, não imaginava que seu modo sábio fosse tão poderoso. Após uma troca de jutsus aterradora, até mesmo Pencaminho Deva ficou chocado ao ver seus outros 5 corpos destruídos. Jiraiya tinha como alvo o caminho do inferno, que possuía a habilidade de ressurreição, prejudicando a capacidade de Pen de reparar os outros. Não sei o que aconteceu durante todos esses anos, porque você se tornou assim, mas qualquer um que destrua Konoha é meu inimigo. No modo sábio, Jiraiya rugiu com determinação. Embora exausto, não demonstrou nenhuma fraqueza. Mesmo enfrentando o mais poderoso caminho Deva, Jiraiya podia sentir a ameaça da morte. Jiraiya-sensei, parece que a missão para capturar a Kyuubi falhou desta vez. Pen, com seu Rinnegan, observava Konoha calmamente. Kizami, após um poderoso liberação de água, estava sem chakra e havia falhado. Em outro lugar, Madara, usando uma máscara, estava preso por Sasuke Uchiha e Kakashi Atake sem conseguir se mover. Apesar da luta, Pen vinha observando Madara secretamente coletando informações. Madara não era tão forte quanto ele esperava. O mais estranho era o seu jutsu espaço-temporal Mangekyou Sharingan. Falhou mas o Jinchuriki da Kyuubi não é o único aqui. Pen disse friamente. Não fazia sentido ficar mais tempo em Konoha. Seu verdadeiro corpo já havia aprendido, conversando com Uchiha Yoru, sobre outro possível Jinchuriki. Sora do Templo do Fogo, o pseudo-Jinchuriki da Kyuubi. Jiraiya-sensei, parece que é um adeus por enquanto. Mas acredito que nos encontraremos novamente em breve. Pen pairava no ar. Jiraiya só podia observar impotente. Nos arredores de Konoha, dentro do oco de uma árvore. Já que todos vocês decidiram seguir por esse caminho sombrio, não vou impedi-los. As informações sobre o pseudo-Jinchuriki da Kyuubi são reais.
Mas seu verdadeiro inimigo agora deve ser aquele homem mascarado. No vale, Yoru, Nagato e Conan conversavam como velhos amigos. Ninjas que atingem esse nível possuem uma determinação inabalável. Raramente mudam de rumo a menos que sejam verdadeiramente derrotados. Nagato ainda não havia desistido de seu plano de criar a arma definitiva reunindo todas as 9 bestas com cauda. Olá, Senhor Yoru. Conan hesitou, não o chamando de Lord Yoru, mas com mais respeito no olhar. Estamos preparados para lidar com o homem mascarado. Yoru sorriu e assentiu com a cabeça. Não somos inimigos, mas acho que você não será páreo para ele. Se você perder, não me culpe por levá-la embora. Antes que Conan pudesse responder, Nagato assentiu solenemente. Senhor Yoru, se eu falhar, confio Conan ao senhor. Mas acredito que não vamos perder. Nagato, em sua cadeira de rodas, olhou fixamente para Yoru, surpreso por Yoru não o ter atacado. Ou talvez tivessem feito um acordo. Yoru acreditava que eles não seriam capazes de derrotar o homem mascarado e se falhassem, ele levaria Conan e o Rinnegan. Nagato, embora incerto quanto ao futuro, não podia voltar atrás depois de tantos anos. Ele continuaria até não lhe restar mais nada. Conan também estava determinada, não com grandes ambições, mas apenas querendo proteger seus amigos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 356. Liberação de madeira. A chegada de um mundo de árvores floridas. Liberação de madeira. Técnica humana de madeira. Naquele instante, enquanto Tsunade, que também havia entrado no modo sábio, soltava um rugido enfurecido, ela desencadeou 2 jutsus de liberação de madeira aterrorizantes imediatamente. Num instante, uma floresta aterradora de vinhas cresceu dentro da barreira. Todos os ninjas de Konoha puderam ver esse espetáculo e ficaram boquiabertos com a grandiosidade da cena. Um enorme gigante de madeira ergueu-se lentamente do chão, com a imponente Tsunade aparecendo em seu topo. Foi você quem libertou a Kyuubi naquela época. Seu grito dominador ecoou por Konoha, e o já debilitado óbito mascarado exibiu uma rara expressão de choque. Liberação de madeira. Nada bom. Este pólen é venenoso. O abatido e mascarado óbito sentiu seu chakra diminuir dentro de si. Ao mesmo tempo, Sasuke e os 2 ataques Kakashis o fizeram sentir novamente a ameaça da morte. Quem é você afinal? Os 2 ataques Kakashis exigiram furiosamente, seus mangekyous girando em suas pupilas. Com sua vasta experiência em combate, Kakashi percebeu que desta vez estava lutando contra 2 versões de um adversário formidável. Por acaso, ele descobriu o segredo do mangekyou. Naquele momento, ambos os Kakashis ficaram sombrios e começaram a suspeitar da verdade em seus corações. Mas enquanto a máscara não fosse removida, eles não poderiam ter certeza. Diante de uma situação tão desesperadora, pedaços da máscara de óbito já haviam se quebrado, revelando parte de sua pele feroz. Ele olhou para Kakashi e Sasuke, exibindo um sorriso zombeteiro. Este mundo está errado. Isto é apenas o começo. O Jinchuriki da Kyuubi pode ter escapado desta vez, mas da próxima vez, não o deixaremos escapar. Sob o ataque aterrorizante do Jutsu, Obito respirou fundo e optou por recuar. Ao enfrentar Sasuke e os 2 Kakashis, ele já estava física e mentalmente exausto. Agora, com uma usuária de liberação de madeira como Tsunade, não valia a pena. A missão para capturar o Jinchuriki da Kyuubi falhou. E quanto a Nagato neste momento? Antes de partir, o Mangekyou de Obito varreu friamente mais um campo de batalha. Nesse ataque a Konoha, o único membro da Akatsuki que contribuiu foi Kisame Oshigaki. Obito estava escondendo sua força para se proteger de Nagato, e ao mesmo tempo, Nagato, com seu Rinnegan, também escondia seu poder para ficar de olho em Madara. O homem mascarado. Os membros da Akatsuki lutavam juntos, mas cada um guardava seus próprios planos. Com um estrondo enorme, o chakra do misterioso homem mascarado desapareceu completamente de Konoha. Okage-sama, o chakra do alvo desapareceu. Confirmo novamente. Tanto o Rinnegan quanto o chakra do homem mascarado desapareceram completamente. Enquanto as vozes dos ninjas sensoriais ecoavam sobre Konoha, a fumaça do campo de batalha subia aos montes. Como a quinta Okage, Tsunade gritou friamente. Continuem observando. Nenhum Jounin deve agir sozinho. Vocês devem patrulhar em esquadrões. Se encontrarem algo anormal, disparem imediatamente um sinalizador. Sim. Ninjas médicos, tratem os feridos. Todos, recuperem suas forças de combate o mais rápido possível. Ninjas sensoriais, realizem monitoramento abrangente 24 horas por dia. Equipe de barreira, implantem rapidamente uma barreira capaz de detectar flutuações espaciais. Sob as ordens de Tsunade, Konoha, a máquina mais poderosa do mundo ninja, começou a operar. Conforme a barreira se dissipava lentamente, Naruto, repentinamente revelando suas 4 caudas, avançou furioso, dando de cara com Tsunade, que estava igualmente furiosa. Liberação de madeira, a chegada de um mundo de árvores floridas. O enorme golem de madeira, ainda não disperso, respondeu ao rugido de Tsunade. Sua palma aterradora, embora não tão poderosa quanto a de Hashirama em seu auge, que podia esmagar a Kyuubi como se fosse um pintinho, ainda desferiu um golpe pesado. Com um tapa poderoso, o Naruto de 4 caudas foi instantaneamente silenciado. Com o estrondo, o chão de Konoha tremeu. Inúmeros ninjas de Konoha engoliram em seco, chocados, enquanto observavam sua quinta Okage perder a paciência. Quando a mão enorme se ergueu lentamente, nada restou da besta de 4 caudas enfurecida. Em seu lugar estava Naruto Uzumaki, agora dormindo como um bebê. Enquanto isso, na mente de Naruto, selada em seu interior, a Kyuubi rugia de frustração, contudo, havia medo em seus olhos bestiais. Por que sempre tem que ser o Mangekyou ou o estilo madeira? Esses malditos clãs Senju e Uchiha nunca me deixam em paz.
O rugido angustiado da Kyuubi foi verdadeiramente lamentável. Quem poderia imaginar que naquela época, ele seria espancado como um pintinho por Hashirama e Madara, dois monstros? Depois de todos esses anos, justamente quando ele vislumbrava a esperança de escapar, Konoha tinha novamente o Mangekyou e o estilo madeira. A vida dessa raposa foi simplesmente trágica demais. Nos arredores de Konoha, no rio, na periferia da vila. Você é um oponente poderoso. Eu, Mighty Guy, me lembrarei do seu nome. Após abrir o 7º portão, um Guy ofegante olhou para a figura exausta flutuando no rio, com choque e respeito nos olhos. Resistir ao tigre diurno do 7º portão e apenas sucumbir ao cansaço, esse inimigo era forte. Não acredito que fui derrotado por uma fera rara. Kizami murmurou roucamente, enquanto os outros Jounin de Konoha selavam seu chakra e assameada. Nos arredores da vila de Konoha. Maldito seja você, Orochimaru, seu traidor. Deidara lançou um olhar furioso enquanto a formação das 4 chamas violetas o aprisionava. Ao longe, uma figura emergiu da boca de uma serpente. Era Orochimaru, há muito ausente. Hehe, não esperava flagrar uma criança brincando com massinha. Parece que estou com sorte. Com sua risada rouca e inconfundível, o corpo de Orochimaru secou rapidamente. Deidara, frustrado, foi amarrado por uma cobra gigante, cujas presas venenosas morderam seu pescoço, liberando o veneno supressor de chakra e tornando impossível para ele causar uma explosão final. Eu não esperava que você, Orochimaru, retornasse a Konoha. Apesar de ter sido capturado, Deidara não demonstrou desespero. Ele lançou um olhar furioso para Orochimaru. Para ele, a arte estava acima de tudo, até mesmo da própria vida. Na pior das hipóteses, ele morreria. Assim, o ataque da Akatsuki a Konoha para capturar o Jinchuriki da Kyuubi terminou em fracasso total. Nem mesmo o lendário Shiha Tensei do jogo original foi utilizado. Com ambos em Konoha, Nagato com o Rinnegan estava cauteloso com o homem mascarado. Se lutasse até a morte e usasse todo o seu chakra, não teria forças para resistir a quaisquer outros ataques de seu rival. Obito pensava da mesma forma. Se continuasse lutando, independentemente de poder vencer ou não, temia que Nagato se aproveitasse da situação. Ambos estavam em guarda um contra o outro. Dentro da Vila Konoha. Não esperava que você não fizesse nada. Você simplesmente desistiu do Rinnegan? No escritório do Hokage, Tsunade perguntou de forma imponente, como se estivesse se perguntando por que ele não tentava mantê-los lá para sempre. Ela sabia muito bem, se Yoru desse tudo de si, havia uma chance de manter pelo menos um, se não ambos, especialmente o Rinnegan. Mas Yoru estreitou os olhos e assentiu com a cabeça. Eu não desisti do Rinnegan. Mas se os pressionarmos demais, o Rinnegan e o Homem Mascarado podem unir forças, e isso pode ser difícil de controlar. Nosso objetivo é o mundo ninja inteiro, não apenas uma vitória ou derrota temporária. Se eles representassem uma ameaça muito grande e obrigassem os dois a unir forças, isso seria uma má notícia. Além disso, sua força atual, mesmo em seu poder máximo, só se igualava à de Madara e Hashirama no Vale do Fim, talvez um pouco mais forte. Atrair muita atenção agora não seria sábio. E o Rinnegan não era apenas o trunfo de Madara, Zetsu Negro também tinha planos. Agora, a Akatsuki só tem esses dois, e encontramos um substituto para o chakra da Kyuubi. Portanto, uma luta entre o Rinnegan e o Mangekyou do Mascarado é inevitável. Com um sorriso sereno, Yoru relembrou seu encontro anterior com Nagato e Konan. Não fora apenas um reencontro. Ele havia deixado uma marca de jutsu espaço-temporal. O desentendimento entre eles se encaixava perfeitamente em seu plano. A caçada da Akatsuki às bestas com cauda já estava mergulhando o mundo ninja no caos. Transformá-los em bodes expiatórios foi a solução perfeita. Ele se tornaria a lenda que pôs fim à era do caos no mundo ninja. Tsunade, chegou a hora da reunião dos 5 Kages. Nosso plano para unir o mundo ninja também deve começar. Com um sorriso sereno, Yoru observou que o fluxo temporal dos dois mundos ninja estava quase sincronizado. O plano para unificar o mundo poderia então começar. A cúpula dos 5 Kages. Para lançar a 4ª grande guerra ninja contra os dois mundos simultaneamente. Quão confiante você está? Ao falar sobre isso, Tsunade franziu a testa. Ela compreendia a força das 5 grandes nações. Se eles lutassem até a morte na história original, Madara aparecia sem o Rinnegan, e parecia que as 5 nações ainda tinham esperança. Yoru era forte, mas, no máximo, apenas naquele nível. Com Tsunade de outro mundo, era como um deus shinobi e um shinobi Azura superpoderosos. Mas com as informações da Akatsuki fornecidas por Yoru, eles teriam que enfrentar mais do que apenas as grandes vilas. Percebendo a preocupação de Tsunade, Yoru deu um sorriso confiante. Mesmo que iniciemos a 4ª grande guerra de unificação ninja em ambos os mundos simultaneamente, isso não significa que tenhamos que lutar em ambos ao mesmo tempo. O canal espacial entre os dois mundos está se estabilizando. O início da guerra está em nossas mãos. Primeiro terminemos a guerra no mundo original, depois as duas Konoha se unem para acabar com o caos neste mundo. As palavras de Yoru fizeram Tsunade assentir secretamente. Se eles terminassem a guerra do outro mundo, então o trabalho conjunto do mundo inteiro com Konoha para conquistar este mundo seria de fato mais fácil. Entendido. A guerra de unificação está prestes a começar. Espero que esta seja a última guerra no mundo ninja. Tsunade respirou fundo, olhando pela janela para os aldeões que saíam dos abrigos de Konoha, com os olhos cheios de determinação. Guerra. Para os ninjas, isso nunca foi algo desconhecido. Mas desta vez, essa ambição ousada poderá finalmente pôr fim ao ciclo de guerras ninja. O ataque total da Akatsuki a Konoha para capturar o Jinchuriki da Kyuubi se espalhou instantaneamente por todo o mundo ninja. O mundo ninja foi abalado. Afinal, todos já sabiam o propósito da Akatsuki. Após o ataque a Komogakure, todos os olhares se voltaram para Kyuubi de Konoha. Era a última besta com cauda. E o poder revelado pela Akatsuki era aterrador. O lendário Rinnegan, o principal dos 3 grandes doujutsu.
havia aparecido, empunhado pelo líder da Akatsuki. O poder destrutivo do Rinnegan em Konoha chocou o mundo. Um único homem era capaz de derrotar uma vila inteira. O misterioso homem mascarado com o Mangekyo foi confirmado como culpado por manipular a Kyuubi e causar o maior desastre de Konoha uma década antes. Seu jutsu de manipulação do espaço-tempo também chocou o mundo. O poder demonstrado por esses dois foi suficiente para chocar os líderes Ikage das outras 4 grandes aldeias. Se toda a força da Akatsuki atacasse a vila deles, eles conseguiriam resistir? Iwagakuri, Rinnegan, Mangekyo, jutsu espaço-temporal, e agora o estilo madeira da Tsunade. Ao analisar as informações, a expressão do terceiro Tsuchikage Onoki escureceu, a força da Akatsuki era inimaginável, assim como Konoha. O retorno de Sasuke com Mangekyo, o aparecimento de Orochimaru e a força do Sannin Jiraiya, tudo isso se somou a uma grande dor de cabeça para Onoki. Por que Iva nunca teve um talento assim? A cúpula dos 5 Kages. Parece que o mundo ninja está prestes a passar por uma grande transformação. As intenções da Akatsuki eram claras. Com 8 bestas de cauda em mãos, suas ambições eram altíssimas. As 5 grandes vilas foram as primeiras a enfrentar a ameaça. Komogakuri. Droga. Killer Bee. Eu vou te vingar. Os olhos do quarto Raikage se encheram de lágrimas de raiva. Informações vindas de Tsunagakuri indicavam que após a captura de um Jinchuriki, a Akatsuki extrairia a besta com cauda e, em seguida, atacaria a próxima. Em outras palavras, Killer Bee estava definitivamente morto após a extração. Naquele momento, o Raikage não fazia ideia de quem havia matado Bee. A Akatsuki era a culpada. Enviem a ordem. A cúpula dos 5 Kage será na Terra do Ferro. Komogakuri terá vingança. Sim. Tsunagakuri, a Terra do Vento. O quinto Kazekage Gaara ficou chocado com as informações vindas de Konoha. Não acredito que Sasuke tenha ficado tão forte. Ainda bem que Naruto está a salvo. Temari franziu a testa ao ver a preocupação de Gaara com Naruto e disse: Gaara, o poder aterrorizante da Akatsuki e a força oculta de Konoha são as coisas verdadeiramente assustadoras. Em comparação, Temari enxergou o potencial aterrador de Konoha como uma vila tão importante quanto ela. Havia lutadores demais do nível Kage. Suna só tinha Gaara em sua força máxima. Preparem-se para a reunião dos 5 Kages. A Akatsuki precisa ser derrotada. Sim, Temari parecia séria. Felizmente a Akatsuki agora era uma inimiga comum para as grandes vilas, ou então Suna estaria em seu ponto mais fraco de todos os tempos. Kerigakuri, a Terra da Água. Usando o chapéu de Mizukage com um encantador olho azul, Terumimei sorriu maliciosamente. Konoha esconde sua força, especialmente esta quinta Hokage, descobriu-se que ela também pode usar a liberação de madeira. Se a Akatsuki não tivesse insistido tanto, o mundo jamais teria descoberto. Não é à toa que Konoha sempre foi a vila mais importante. Enquanto ela analisava as informações sobre o homem mascarado, os olhos de Mei brilharam perigosamente. Quinto Mizukage, este homem consegue controlar a Kyuubi com seu Mangekyo. Considerando o que aconteceu com o quarto Mizukage anterior, é muito provável que seja ele. Ao disse sombriamente, este era o inimigo de toda Kirigakuri. A cúpula dos 5 Kages. Kirigakuri quitará essa dívida. Os olhos de Mei estavam gélidos, repletos de determinação. Ela jamais perdoaria ao conspirador que brincou com sua terra natal. Capítulo 357. Terra da Chuva. Sob o céu sombrio, este país está sempre chorando. A chuva fina caía incessantemente no mar. Ao longe, erguiam-se os altos e singulares edifícios metálicos de Amegakuri, mas na superfície da água, 3 figuras se encaravam. Como esperado, Madara, você ainda veio. Uma voz fria ecoou, e os 6 caminhos de Pen apareceram em sucessão, posicionando-se protetoramente diante de Nagato, que estava sentado em uma cadeira de rodas, junto com Konan. Nesse instante, Nagato, na cadeira de rodas, abriu lentamente os olhos, revelando o misterioso Rinnegan roxo, encarando o oponente com calma. Konan, ao seu lado, também estava em guarda. Então, Nagato, vocês dois estavam preparados para isso. Obito, usando uma máscara, falou roucamente, com o único Sharingan exposto encarando-os friamente. Desde o ataque a Konoha temos desconfiado uns dos outros desde o início. Essa é a razão fundamental pela qual a captura da Kyuubi falhou. Mas eu não esperava que no caminho de volta, você fosse ao Templo do Fogo para capturar o falso Jinchuriki da Kyuubi. A voz indiferente de Obito ecoou, deixando claro que Nagato havia perdido o controle. Embora a estátua de Gedo não tenha conseguido devorar todas as bestas com cauda, já foi o suficiente. Então foi Zetsu quem passou a informação para você, não foi? A expressão de Konan era gélida e suas sobrancelhas estavam franzidas. Ela muito previa que haveria uma batalha entre os dois lados, mas não esperava que acontecesse tão cedo. Logo após Nagato retornar do Templo do Fogo com o falso Jinchuriki da Kyuubi, Sora, Obito chegou, não lhes dando tempo algum. Não serei indulgente só porque vocês já foram camaradas da Akatsuki. A Akatsuki não perdoa a traição, isso vocês deveriam entender muito bem. Se não fosse necessário, Obito não queria lutar contra eles. Afinal, para o seu plano atual para o mundo ninja, os poderes de ambos eram significativos. A voz rouca de Obito ecoou, mas Konan respondeu friamente e diretamente. A Akatsuki foi fundada por Yaiko e por nós. Você é apenas alguém que a roubou. A Akatsuki representa a justiça, ela nunca lhe pertenceu. Se estamos falando de traição, você é o verdadeiro traidor. Para Konan e Nagato, a Akatsuki foi fundada por Yaiko e eles dois juntos. O misterioso Madara mascarado foi apenas uma adição posterior. Agora ele os acusa arrogantemente de traição, mas é óbvio que ele é o ladrão que está tentando se apoderar de tudo que eles construíram. Mas, diante da resposta de Konan, Obito apenas soltou uma risada zombeteira. As coisas já tinham chegado a esse ponto. A estátua de Gedo quase despertara. Ele não queria mais fingir. Já que você não vai viver muito mais tempo de qualquer forma, deixe-me lhe dizer. Fui eu quem incentivou Yaiko a criar a Akatsuki.
E fui eu quem lhe deu o Rinnegan, Nagato. O que? Conan e Nagato olharam para ele em choque, enquanto a atitude calma e superior de Obito parecia sugerir que ele controlava tudo. Ao ver seus rostos chocados, Obito apenas riu ainda mais zombeteiramente. Tolos, vocês não passaram de peões desde o início. Mas o que Obito não sabia era que ao dizer essas palavras, Nagato e Conan se lembraram do que o misterioso Uchiha Yoru lhes havia dito antes. O choque deles veio da confirmação de que tudo que o Uchiha Yoru dissera era verdade. Do início ao fim, eles viveram dentro de uma teia de conspiração. Akatsuki e a morte dos pais de Nagato na infância, até mesmo o despertar do Rinnegan, tudo isso. Então agora quero que me devolvam o Rinnegan. Embora vocês não passem de palhaços que herdaram a vontade de outro, pelo menos o poder do Rinnegan permitiu que vocês pensassem que eram deuses. A voz zombeteira de Obito ecoou sobre o mar como se dissesse que tudo havia acabado e que era hora de acordar do sonho de divindade que eles mesmos haviam criado. Nagato. O rosto de Conan estava extremamente sombrio. Era tudo verdade. A expressão de Nagato era igualmente triste. Então até a morte dos meus pais e o despertar do Rinnegan faziam parte do seu plano? A morte de Yaiko também foi obra sua? Nagato encarou furiosamente o homem mascarado, a raiva fervendo ao pensar que toda a sua vida trágica havia sido manipulada nas sombras. Ele perdeu seus pais e seu melhor amigo, tudo por causa desse homem. Obito apenas deu uma risada rouca. Embora não tenha respondido, a verdade era óbvia. Eu já conheço seu jutsu espaço-temporal. Vamos ver do que você é capaz. Nagato gritou friamente e num instante, os 6 caminhos de Pen lançaram seu ataque. A expressão de Obito ficou séria. Ele não podia subestimar Nagato com o Rinnegan. De repente, uma batalha feroz irrompeu na água. Desta vez, o confronto foi muito mais intenso do que em Konoha. Naquela época, ambos os lados se mantiveram cautelosos, temendo que o outro se aproveitasse da situação. Mas agora, um queria recuperar o Rinnegan, o outro protegê-lo e eliminar o homem que arruinou sua vida. Dessa vez foi tudo ou nada, sem reservas. Após uma série de ataques violentos, Obito, escondido em seu espaço Kamui, franziu a testa ao olhar para os 6 caminhos acima da água. Nagato e Conan haviam desaparecido. E se escondendo agora? Mas não se esqueça, o Rinnegan é meu. Eu o conheço muito melhor do que você. O sorriso frio de Obito persistiu. Ele ainda fingia ser Uchiha Madara. Ambos os lados compreendiam, em grande parte, as habilidades visuais um do outro, mas Nagato sabia muito pouco sobre ele. Na água, Pen e Obito se enfrentaram ferozmente, cada um conhecia o jutsu do outro, e nenhum conseguia levar vantagem. Enquanto isso, debaixo d'água, a besta camaleônica invocada estava escondida, invisível sob a superfície. O caos acima dificultava que Obito a encontrasse. Até mesmo a capacidade de Zetsu de detectar o poder de liberação de madeira ficou enfraquecida debaixo d'água, dentro da barriga do camaleão. Nagato, se tudo isso for verdade, então seu Rinnegan deve ter alguma armadilha deixada por ele. É só uma questão de tempo até sermos encontrados. O rosto de Conan estava sombrio. Tudo que o Uchiha Yoru havia dito agora estava confirmado. Por mais razoável que o Uchiha Yoru parecesse, eles ainda se apegavam ao princípio básico dos ninjas, estar sempre alerta e desconfiado. Eu sei. Sentado em sua cadeira de rodas, o rosto de Nagato estava abatido e pálido, a voz rouca. Conan, se falharmos, fuja. Vai encontrar o Uchiha Yoru. Nagato, você? O olhar determinado de Conan dizia tudo, mesmo que ela não tivesse dito nenhuma palavra. Com o vínculo do mundo ninja, ela jamais o abandonaria sozinho. Nagato percebeu a determinação dela. Conan não queria perder outro camarada. No fim, eles não disseram mais nada. Nagato silenciosamente pegou o remédio que o Uchiha Yoru lhe dera. Ele injetou a substância no pescoço dele, e instantaneamente a preciosa energia estabilizada das células do primeiro Hokage percorreu seu corpo. Diante de seus próprios olhos, a pele pálida e ressecada de Nagato tornou-se rosada, e a fraqueza causada pelo uso excessivo desapareceu, preenchendo com uma vitalidade que ele jamais sentirá. Ele conseguia até sentir as pernas novamente. Seu corpo debilitado estava se recuperando lentamente. Então está aí a força vital do primeiro Hokage, Senju Hashirama. Verdadeiramente poderosa. Esse poder aterrador chocou Nagato. Mesmo depois de anos de doença, uma única dose desse medicamento permitiu que ele se levantasse novamente. Mesmo sua saúde debilitada pelo cansaço começou a se recuperar. Embora os danos não estivessem completamente curados, o progresso foi suficiente para surpreendê-lo. Nagato, ele disse que este remédio é extremamente valioso. Os efeitos são temporários e você ficará fraco novamente quando o efeito passar. Você precisará de tratamentos mensais durante 6 meses para se recuperar completamente. Mas o preço? Conan falou com seriedade. Se tivesse ouvido as condições de Uchiha Yoru antes, jamais teria concordado. Mas agora, ao sentir seu corpo recuperar a saúde, um raro sorriso surgiu no rosto de Nagato. Ele tocou suavemente os olhos e murmurou. Mesmo que seja apenas temporário, é o suficiente para esta batalha. Se falharmos em vez de morrer aqui, prefiro ver com meus próprios olhos se a paz dele pode ter sucesso, e a verdadeira natureza da conspiração deste homem mascarado. Nagato já começava a vacilar. Se toda a sua vida tinha sido uma conspiração, o sonho de Akatsuki também era uma mentira? A força de Nagato vinha do Rinnegan, mas ele era gentil e indeciso por natureza, uma personalidade dependente. Após Yaiko morrer em seus braços, ele viveu apenas para cumprir o testamento de Yaiko. Tudo o que fez foi por seus amigos. Mas tudo não passou de um plano. Então ele hesitou. Se eles falhassem, ele não queria morrer ali, nem deixar Konan morrer. A morte de Yaiko não foi vingada, e o plano do inimigo permanecia um mistério. Enquanto os 6 caminhos de Pen lutavam contra Obito no mar encharcado pela chuva, o Uchiha Yoru apareceu em outro lugar.
Dentro de uma enorme cova jazia o esqueleto de uma besta gigante. Naquele dia, 4 figuras chegaram. À frente delas estava o Uchiha Yoru. Lorde Yoru, de acordo com nosso rastreamento, o olho do homem mascarado que usou o Izanagi permaneceu aqui. A ousada Yuga Hinata, geralmente tão dominadora, agora parecia mansa e gentil, seu Byakugan brilhando com uma luz azul enquanto ela olhava para o local. Os 4 eram Yoru, Ikari e 2 Hinatas. Yoru sorriu satisfeito com as palavras ousadas de Hinata. Hinata, seus olhos realmente ficaram mais fortes. Essa habilidade de sentir flutuações no espaço-tempo é poderosa. Lorde Yoru, ponto. A ousada Hinata semicerrou os olhos com uma expressão de puro deleite. A mão do Lorde Yoru estava tão quente que ela já estava molhada. Só de olhar para o esqueleto da besta, ela sentiu tesão, desejando fazer sexo com Lorde Yoru ali mesmo. Não é de admirar que ela se desse tão bem com Kushina, ambas adoravam emoção e adrenalina. A gentil Hinata permaneceu obediente, enquanto a calma Ikari observava tudo em silêncio, com os olhos fixos apenas em Yoru. Uma barreira, hein? Parece que encontramos o covil do homem mascarado. Yoru sorriu, rompeu a barreira e os 4 entraram na caverna escura. Dentro da caverna aparentemente simples, ao chegarem à câmara final, a gentil Hinata ficou chocada. Todos eles têm Sharingan. Se a delicada Hinata ficou chocada, a ousada Hinata ficou furiosa. Eles colocaram os olhos do clã do Lorde Yoru aqui? Diante deles havia uma parede com uma parede de tanques cheios de líquido. Em cada tanque borbulhante flutuava um Sharingan. Essa era a coleção de óbito, uma parede inteira de Sharingan. Ikari, no entanto, permaneceu indiferente. Seu passado a deixou sem qualquer senso de pertencimento ou afeto pelo clã. Não importava o que acontecesse com o clã Uchiha, ela não se abalaria. Mesmo que o mundo ninja ardesse em chamas, ela não franziria a testa. Aos olhos dela, apenas Uchiha Yoru importava. Então, aquele desgraçado voltou e trocou o olho. A expressão de Yoru foi se tornando gradualmente fria. Por mais ambicioso que fosse, ele ainda sentia um senso de pertencimento ao seu clã. Até um cachorro sente lealdade à sua casa. No entanto, esse desgraçado massacrou seu clã e roubou todos os seus Sharingan. Chamar óbito de fera não era nenhum exagero. Se antes ele desejava unir o mundo ninja, agora, ao ver aquela muralha de Sharingan, seu ódio por óbito ia além de simplesmente matar. Lorde Yoru, este Sharingan perdeu seu brilho. Anteriormente forçado a usar o Izanagi em Konoha, o Sharingan, agora cego, foi descartado como lixo. Hinata, com muita ousadia, pegou o objeto com cuidado e o colocou de volta em um recipiente. Isso demonstrava sua seriedade. Ela podia ter uma personalidade forte, mas realmente se importava com sua vila e com Uchiha Yoru. Em seu coração, os Uchiha sempre foram camaradas, não importa o que acontecesse. Nem mesmo um Sharingan de outro mundo deveria ser tratado com tanto desrespeito. Se essa parede fosse o Byakugan, ela não sentiria o mesmo? Hinata, guarde isso. Daremos um enterro apropriado quando voltarmos. Yoru ficou satisfeito com a ousadia de Hinata. Ele percebeu que ela estava atuando para ele, mas sua raiva não era fingida. Apesar de serem ninjas, Hinata e os outros tinham suas próprias personalidades e pensamentos. Este mundo é Uchiha. Não se preocupe. Farei com que aquela besta se arrependa para sempre. A voz fria de Yoru ecoou na escuridão. Óbito, aquela besta. Ambição é uma coisa, até mesmo destruir o mundo ninja é outra, mas tratar seu clã assim. Mesmo que Rin voltasse à vida, ela jamais poderia amar uma besta dessas. Nohara Rin. Ao pensar nisso, Yoru sorriu friamente. Talvez fazer aquela besta ver seu sonho se despedaçar fosse a melhor vingança. Capítulo 358. Uchiha Obito lutava pelo Rinnegan na Terra da Chuva, ainda sem saber que seu covil já havia sido esvaziado. Numa câmara subterrânea escura. Técnica proibida, Jutsu Quimera. À medida que a parede de olhos Sharingan perdia gradualmente o brilho, Yoru soltou um longo suspiro. Como esperado, embora a quantidade não se compare à qualidade, se houver o suficiente, ainda pode provocar uma mudança qualitativa. Ele conseguia sentir a turbulência em seus próprios olhos após absorver tanta energia ocular. Parecia que uma nova força estava nascendo. Uma sensação muito parecida com o que Tsunade havia descrito como o movimento especial da força ocular quando o Jutsu ocular evoluía. Evolução, hein? Esse poder parece diferente do estágio anterior do Mangekyou evoluindo para Rinnegan. É mais como um novo poder após a fusão do Mangekyou e do Rinnegan. Yoru murmurou sentindo o poder inquietante em seus olhos. Nesse momento, ambas as Hinatas estavam selando seus Sharingan com muito cuidado e solenidade. Elas precisavam levá-los de volta para Konoha para um enterro apropriado. Apenas Ikari permaneceu ao lado de Yoru. Lorde Yoru, existem muitos pergaminhos de ninjutsu e ferramentas ninja aqui. A julgar pelas marcas, parecem ser do período dos reinos combatentes, há 100 anos. Graças à busca audaciosa de Hinata, ela retornou com informações após descobrir os itens na caverna. Após ver os itens armazenados nesta base por óbito, Yoru balançou a cabeça e disse: então, todos esses são pergaminhos e ferramentas ninja que pertenceram a Uchiha Madara. Ele havia adquirido essas coisas em outro mundo, dentro da caverna de Madara. Naquela época foi uma verdadeira fortuna. Mas agora para ele, eram apenas insignificantes. No entanto, quando Yoru pôs os olhos no Gunbai Uchiha deste mundo, um sorriso surgiu em seu rosto. Com um aceno de mão, e em meio ao suspiro de Hinata, uma força misteriosa apareceu. O leque foi instantaneamente sugado para a palma da sua mão. O poder era sua habilidade ocular recém-despertada. O poder do caminho celestial do Rinnegan. Ikari, familiarize-se com esta ferramenta ninja. De agora em diante, ela é sua. O leque de chamas não lhe era de muita utilidade. Com um grande sorriso, Yoru o entregou a Ikari, e a imagem de Mikoto passou rapidamente por sua mente. Os dois, cada um com um leque de chamas, pareciam bastante interessantes.
Ikari, segurando o leque, sorriu e acenou com a cabeça. Lord Yoru, eu não vou decepcioná-lo. O que a deixou mais feliz não foi o leque em si, mas o fato de Lord Yoru tê-lo dado a ela pessoalmente. Essa cena deixou Hinata ousada um pouco enciumada, seus olhos brancos brilhando em azul enquanto ela olhava para Ikari como se dissesse: Lord Yoru também se importa comigo, não só com você. A gentil Hinata apenas sorriu amavelmente, sua natureza de esposa gentil e virtuosa nunca mudava. Hinata, vocês duas guardem as ferramentas ninja e os pergaminhos. Principalmente os pergaminhos de ninjutsu. Mesmo que vocês não usem muito ninjutsu em batalha, eles ainda são muito úteis. Sim, obrigado, Lord Yoru. A ousada Hinata, ao ver que também havia recebido um presente, ficou encantada, seu Byakugan brilhando, e lançou um olhar discreto para Ikari, como quem diz: o Lord Yoru também me tem em seu coração. A gentil Hinata apenas sorriu calorosamente, sempre do tipo gracioso que nunca brigava por nada. Lord Yoru, para onde vamos agora? Para a lua. Após arrumar suas coisas, Hinata, a ousada, parecia confusa. Anteriormente fora ela quem descobrira informações sobre o clã Hyuga na lua, algo exclusivo deste mundo. Ainda não. Primeiro visitaremos a Megakuri, depois iremos à lua. Com um sorriso sereno, Yoru achava os segredos daquele mundo cada vez mais interessantes. Não era de admirar que Orochimaru estivesse tão fascinado. Este não era apenas um mundo paralelo. Ambos os mundos ninja tinham seus segredos. Superficialmente, os mundos pareciam iguais, mas neste mundo ninja havia Ikari e os Otsutsuki na lua. Mas nada disso existia no outro mundo. Ele havia verificado, e não havia nenhum Uchiha Ikari, nem esses registros no clã Hyuga. Dois mundos aparentemente idênticos, mas com existências únicas. Tudo isso fez Yoru estreitar os olhos. Conseguir isso provavelmente não foi obra do sábio dos 6 caminhos, mas sim de Otsutsuki Kaguya. O ninjutsu capaz de mudar o mundo, somente o Tsukuyomi infinito poderia fazer isso. Na história, apenas a deusa Coelho Kaguya o utilizou. Será que Kaguya criou o Tsukuyomi infinito apenas para produzir armas de Zetsu branco? Nem mesmo 1 milhão de Zetsu brancos conseguiriam lidar com os Otsutsuki. Ao atingir o nível de batalha de Gundam, os Zetsu brancos são meras formigas. Mesmo milhões deles são apenas um pequeno incômodo. Portanto, para Kaguya, a verdadeira maneira de lidar com os Otsutsuki deve estar conectada a esses dois mundos ninja. Yoru começou a formular teorias. No anime foi mencionado que Kaguya usou o Tsukuyomi infinito para criar o Zetsu branco, não para aprisionar todos, mas para criar uma porção de Zetsu branco. Dois mundos ninja idênticos, somente o poder de um deus ou Tsukuyomi infinito poderiam realizar isso. E Kaguya podia viajar por diferentes espaços. Ele estava se aproximando da verdade. Se isso for verdade, então o mundo ninja é uma isca para proteger o verdadeiro. Este mundo enfrentará a caçada dos Otsutsuki. O outro mundo é o esconderijo final. Talvez o sábio dos 6 caminhos estivesse dividido entre dois mundos. Pensando nisso, Yoru sorriu. Aquilo explicava muita coisa, mas não importava. Kaguya Otsutsuki, assim que eu te vir, todos os mistérios serão resolvidos. Terra da chuva, do mar, todos os 6 caminhos de Pen haviam caído. Agora Konan se revelou e ativou seu golpe final com um rugido. Isto é algo que preparei especificamente para te matar. 600 bilhões de etiquetas explosivas. Elas explodirão continuamente por 10 minutos. Em Konoha, você já usou o Izanagi com o seu outro olho. Se usar o último para sobreviver, você perderá o seu Sharingan e ficará impotente. O mar revolto se abriu. Ao cair, Obito olhou em choque para as inúmeras marcas de explosão. Todas elas são etiquetas explosivas. Só a liberação de papel da Konan poderia criar e armazenar tantas. Como membro da Akatsuki, Obito sempre se concentrou em Nagato, subestimando Konan. O dispositivo de liberação de papel de Konan poderia produzir essa quantidade de etiquetas explosivas, mas somente ela poderia usá-las. Se ficassem longe dela por muito tempo, perderiam o efeito. Para armazená-las, Konan também precisava recarregá-las periodicamente com seu chakra de liberação de papel, ou elas se tornariam inúteis. Nem mesmo as 5 grandes nações possuíam tantas etiquetas explosivas. Izanagi, e você não sabe nada sobre mim. Ao ver o fogo das pichações, Obito deu um sorriso malicioso. Por sorte, ele havia trocado um dos olhos antes de vir. Caso contrário, um único erro teria lhe custado caro. Mas ninguém sabia que ele tinha uma parede de Sharingan em sua base, o suficiente para uso infinito. Com um estalo, ele arrancou um pedaço de sua máscara, revelando seu rosto disforme e um Sharingan escarlate de 3 Tomoe. Lá em cima, Konan abriu suas asas angelicais e, com um movimento do braço, detonou todos os 600 bilhões de selos explosivos de uma só vez. As explosões estrondosas abafaram o rugido das ondas. Na distante Megakuri, inúmeras pessoas contemplavam o mar em choque. De longe, parecia um desastre natural. Quão espetacular foi uma explosão de 600 bilhões de etiquetas. Parecia que o próprio mar estava sendo explodido, deixando uma enorme cratera na água. Até mesmo Nagato, com seu Rinnegan, ficou abalado com a cena. Nem eu conseguiria resistir ao poder de 600 bilhões de etiquetas explosivas. Konan havia consolidado sua reputação como a kunoichi mais poderosa do mundo ninja. Ela mostrou a todos, se os números não conseguem derrotar o inimigo, é porque você não tem o suficiente. Uma única etiqueta não é muita coisa, mas 10 mil? 1 milhão? 10 milhões? 1 bilhão? Ainda não é suficiente? Konan da Akatsuki mostrou a todos, apostem em 600 bilhões. Ninguém consegue sobreviver a 600 bilhões de etiquetas explosivas. Konan, com as asas brilhando em branco, contemplou seu ataque mais poderoso, com os olhos cheios de determinação.
Ela tinha certeza de que ninguém sobreviveria. Até ela ficou chocada com a força destrutiva, fervendo o mar, abrindo uma fenda nas ondas. Ofegante, Conan contemplou maravilhada o poder de seu ataque. Seu chakra estava quase esgotado. Eu não esperava que detonar 600 bilhões de etiquetas explosivas consumisse tanto chakra. Com o chakra esgotado, até mesmo as asas de liberação de papel de Conan mal conseguiam sustentá-la. Nesse instante, Nagato, igualmente exausto, gritou ao longe: "Olhe, Voshas!" As pupilas de Conan se contraíram quando uma sombra apareceu atrás dela, o sinistro homem mascarado. "Você pensou que eu estava morto, não é?" Uma barra de metal surgiu por trás. Conan não teve tempo de se esquivar. Enquanto Nagato observava furioso, Obito cravou a barra em seu ponto vital. Rasgar. Em vez de sangue, faíscas voavam na chuva. Exausta, Conan se jogou em um abraço caloroso. Uma mão agarrou a vara, faíscas voaram devido ao atrito. 600 bilhões de etiquetas explosivas, verdadeiramente aterrorizante. Quase perdi um ótimo espetáculo. Uma risada tranquila ecoou no céu. Quando Conan olhou para cima, surpresa, as nuvens se dissiparam, revelando a figura à sua frente. Para Nagato e os Hinatas ao longe era uma bela visão. Sob o primeiro raio de sol rompendo as nuvens no mar, uma figura segurava um anjo caído, cujas penas brancas flutuavam suavemente na luz. Os olhos da ousada Hinata ficaram vermelhos de inveja, e ela rangeu os dentes. "Que timing! Você é?" Obito olhou em choque. Ele estava prestes a dizer que a pessoa era Senju Yoru, mas o Mangekyou naqueles olhos o deixou atônito. Ele não deveria ser um Senju com liberação de madeira? Mas o Mangekyou deixou claro, o estilo madeira era apenas uma fachada, sua verdadeira identidade era Uchiha. Ele não sabia exatamente quem, mas qualquer um que pudesse abrir e fechar o Sharingan livremente tinha que ser um verdadeiro Uchiha. Se passar por Uchiha Madara e destruir seu clã, só pode ser você, não é? Uma voz gélida ecoou fazendo Obito recuar apressadamente. "Você." Conan, sem chakra, não conseguia manter suas asas. Ela olhou em choque para a recém-chegada. "Da última vez, você deixou uma marca de ninjutsu espaço-temporal em mim." Conan não era apenas um rosto bonito. Seu primeiro pensamento não foi o abraço, mas como ele apareceu instantaneamente, uma marca de jutsu espaço-temporal. E para comparecer perante ela, ela precisava ser marcada. "Conan, você perdeu a aposta." Yoru deu um leve sorriso. Ele nunca havia dito que não faria mais nada quando mostrou a eles o outro mundo com genjutsu da última vez. A marca do deus voador do trovão já havia sido colocada, tanto em Conan quanto em Nagato. Conan. Ao vê-la ser resgatada, Nagato respirou aliviado. Ele já havia perdido Yaiko. Não podia perder outro camarada. "Quem é você?" Obito, de pé sobre o mar, perguntou friamente. O Mangekyou provava que ele era um Uchiha, mas o clã supostamente estava extinto. "Quem sou eu?" Ao aterrissar no mar com Conan nos braços, Yoru o encarou friamente. "E quem é você? Você sequer merece o nome Uchiha? O clã que te criou te abusou ou te intimidou?" Obito, já impiedoso, permaneceu impassível. "Eu sou Uchiha Madara. Desde quando Madara se tornou um rato que se esconde nas trevas? Desde quando Madara guarda o cadáver de uma garota em sua base?" Obito estava prestes a revidar, mas quando o cadáver foi mencionado, sua expressão mudou drasticamente. Rin. Ele sempre manteve o corpo de Rin na base, usando o espaço Kamui para batalhas e armazenando-a ali para evitar profaná-la. Ele jamais imaginou que alguém soubesse disso. Instantaneamente, seu rosto se contorceu em fúria. Rin estava encrencado. Mas Yoru apenas zombou. Mencionar dramas de clã não surtiu efeito, mas trazer à tona a garota com quem ele nunca sequer trocou as mãos, um cadáver, para piorar a situação? O destruiu instantaneamente. Que outro nome se pode dar a alguém assim, a uma besta, ou algo menos que uma besta? Capítulo 359. Nada bom. Obito está sendo muito impulsivo. Na superfície do mar, Obito mascarado, que sempre fora frio e calculista, encontrava-se temporariamente em desvantagem. Mas isso não foi suficiente para preocupar Zetsu Negro, escondido nas sombras. No entanto, no momento em que Yoru mencionou o cadáver feminino escondido na base, a expressão de Obito mascarado mudou drasticamente. E o Mangekyou em suas pupilas começou a girar descontroladamente. Rin, devolva-a para mim. De repente, Nagato e Conan olharam solenemente para o distante Madara mascarado, Obito, cuja expressão havia mudado drasticamente. Os olhos de Obito, tomados pela loucura, encaravam Yoru fixamente. Ele estava pronto para arriscar tudo. Devolver o quê? Nesse momento, Yoru permanecia calmamente no céu, olhando para o desonrado Uchiha Obito lá embaixo. O clã Uchiha criou você por tantos anos e você, besta, massacrou toda a sua família, chegando a coletar todos os seus Sharingan. Você não demonstra o menor remorso. Verdadeiramente, você é pior que um animal. Liberação de fogo. Dança selvagem da onda explosiva. Num instante, Obito mascarado desencadeou um ataque aterrador, muito mais intenso do que sua luta anterior contra Nagato e Conan. Ele estava usando todo o seu poder. Até mesmo o cadáver de Nohara Rin foi suficiente para enlouquecer Uchiha Obito. Diante da fúria de Obito, Yoru, de pé sobre o mar, apenas sorriu, erguendo a mão para executar o jutsu estilo água do segundo Hokage Senju Tobirama. Liberação de água. Formação de parede de água. Bastaram apenas 2 sinais de mão, e como estavam no oceano, uma parede de água giratória e aterradora surgiu instantaneamente da superfície. A combinação do fogo e da água produziu instantaneamente um vapor intenso e escaldante. Que tolo! Zetsu Negro, observando das sombras, estava furioso. Ele esperara tantos anos e finalmente via uma esperança. Mas aquele tolo do Obito estava arruinando tudo. Nesse instante, Nagato soltou um grito de desespero. Um par de mãos negras surgiu do nada, pegando até mesmo Yoru de surpresa. O Rinnegan roxo já havia sido arrancado. O corpo de Nagato tremia de raiva, mas ele não conseguia se mover. Nagato!
O Rinnegan! Conan exclamou, e Obito imediatamente voltou a si. Yoru também ficou sério. Na obra original, o poder aterrador do sábio dos 6 caminhos Madara, apesar do elemento surpresa, era tal que Zetsu Negro podia facilmente roubar corações. Suas habilidades não eram fracas. Afinal, ele havia se escondido no mundo ninja por 1000 anos. Era impossível que ele não tivesse alguns truques na manga. Dessa vez, Yoru estava ainda mais cauteloso por dentro. Ele não havia sentido nada, muito menos que Madara havia adulterado o Rinnegan desde o início. Doujutsu, reversão divina. Num instante, uma barreira espacial negra surgiu, tentando aprisionar Zetsu Negro em seu interior, mas Zetsu Negro era ainda mais rápido. Puxi! Sob o olhar frio de Zetsu Negro, metade de sua palma estava decepada, mas ela ainda segurava firmemente um Rinnegan. Não posso deixar você ficar com este Rinnegan. Embora decepada, metade da palma da mão de Zetsu Negro, ao ficar no ar, transformou-se em uma substância negra e viscosa que contaminou instantaneamente o Rinnegan. Vamos lá. Contanto que cumpramos o plano, podemos recuperar tudo. Quando Zetsu reapareceu ao lado de Obito, sua voz rouca o trouxe de volta à realidade. O Mangekyou girou e ondulações espaciais começaram a surgir. Eu vou me lembrar de você. Se você ousar tocar em um fio de cabelo sequer da Rin, você vai se arrepender disso pelo resto da vida. Antes de partir, Obito mascarado lançou um olhar de ódio para Yoru, gritando uma advertência que ficou gravada na memória. Rin era o seu oposto. Ninguém tinha permissão para tocá-la. Mas no mar, Yoru ergueu friamente a mão. Com o surgimento de uma fenda espacial, um Rinnegan contaminado por uma substância negra caiu em sua mão. Da próxima vez, não vou deixar você escapar tão facilmente. Num instante, as figuras de Obito mascarado e Zetsu desapareceram do mar. Nagato finalmente recuperou suas forças físicas. Nagato! Conan correu até ele. Sangue e lágrimas escorriam dos olhos de Nagato. Era evidente que ele havia perdido o Rinnegan. Conan, estou bem. Realmente havia um truque escondido com esses Rinnegan. Eu não percebi nada. Lorde Yoru. Nesse momento, Ikari e 2 Hinatas também chegaram, ficando atrás de Yoru. As nuvens sobre a Megakuri se dissiparam, e raios quentes de sol iluminaram a Terra da Chuva. A chuva constante interrompeu um evento raro. Todos os ninjas e civis da Terra da Chuva ergueram a cabeça, contemplando a luz do sol rompendo as nuvens. A Terra da Chuva havia mudado, mas o resto do mundo ninja e o povo da Terra da Chuva ainda não sabiam disso. A Megakuri. No dia seguinte, o céu estava novamente nublado e a garoa retornou. Contudo, a luz do sol do dia anterior havia dissipado grande parte da tristeza nos corações das pessoas, e os sorrisos ainda permaneciam em seus rostos. Dentro da base secreta do líder de Amegakuri. Senhor Yoru, parece que era exatamente como o senhor disse. Eu era apenas um peão o tempo todo. Nagato, com seus cabelos vermelhos, apareceu. Ele havia substituído seus olhos. Embora fossem comuns após perder o Rinnegan, que consumia chakra, ele sentia uma estranha sensação de tranquilidade. Parece que você se recuperou bem. Yoru assentiu com um sorriso. Nagato sorriu calmamente, mas ainda havia um leve tom de relutância. Ao descobrir a verdade, como alguém poderia ficar feliz ao perceber que toda a sua vida era uma conspiração? Agora que seu corpo se recuperou bem, graças à constituição do clã Uzumaki, embora o Rinnegan tenha te debilitado por anos, ele também desencadeou a evolução do seu corpo. Mesmo sem o Rinnegan, seu chakra ainda é forte, embora não tão forte quanto antes. Embora tivesse perdido o Rinnegan, a força de Nagato ainda era comparável à dos 5 Kage, especialmente seu chakra aterrorizante. Anos possuindo o Rinnegan parecem ter causado algumas mudanças na linhagem sanguínea. Mesmo após perdê-lo, ele ainda reteve as habilidades Shiha Tensei e Banshouten do caminho Deva. Pensando nisso, Yoru assentiu discretamente. Talvez estivesse relacionado à linhagem Uzumaki, eles compartilhavam o mesmo ancestral que os Uchiha. Faz sentido que o Rinnegan e a constituição Uzumaki desencadeassem algumas mutações na linhagem sanguínea e despertassem novas habilidades. Na versão original, o Uchiha Madara ainda conseguia usar o Susanoo antes de recuperar a visão. O que isso significa? Embora o Susanoo seja uma habilidade do Mangekyou, após despertá-lo, a evolução não se dá apenas nos olhos, mas também na linhagem sanguínea do corpo. Os mistérios do corpo são verdadeiramente incríveis. Não é de admirar que Orochimaru seja tão obcecado. Enquanto Yoru suspirava, uma risada magnética e rouca ecoou das sombras. Era Orochimaru. Hehe, o corpo de um ninja é um verdadeiro tesouro. Quando você pensa que já explorou tudo, percebe que apenas arranhou a superfície do que é possível. Uma das Sannin lendárias, Orochimaru, ou melhor, Tia Cobra, surgiu com uma risada rouca. Conan e os outros ficaram em silêncio. Claro, Orochimaru foi quem substituiu os olhos de Nagato. Afinal, dados seus atos passados, retornar a Konoha não era viável. Orochimaru não queria voltar para Konoha e se sentir limitado. A Megakuri era um lugar melhor para ele. Agora que o homem misterioso fugiu com o Rinnegan, não demorará muito para que ele reapareça. Afinal, o deles. Orochimaru falou com interesse porque apenas guerras que levavam o mundo ninja ao desconhecido conseguiam intrigá-lo. As lutas comuns pelo lucro eram simplesmente entediantes para ele. Em algum lugar no mundo ninja, uma base subterrânea secreta. Obito, você foi muito impulsivo. Caso contrário, não teríamos apenas um Rinnegan. A voz rouca de Zetsu dava a entender que se o Rinnegan tivesse caído nas mãos de Yoru, eles teriam perdido toda a esperança. O Rinnegan, ninguém conseguia resistir à sua tentação. Nesse instante, Obito esmagou sua máscara de raiva, revelando seu rosto feroz e rosnou. Por que tanta ansiedade? O Rinnegan já está em nossas mãos. E daí se a Akatsuki o perdeu?
Só o Rinnegan pode invocar a estátua demoníaca do caminho exterior. Tudo que Nagato e Akatsuki fizeram foi apenas preparar o terreno para nós. O sorriso distorcido de Obito desapareceu enquanto ele lentamente erguia o olhar, fazendo Zetsu se calar. O Mangekyou girava em um olho, enquanto o outro era um Rinnegan roxo. Mas havia mais raiva do que qualquer outra coisa na expressão de Obito. Quem poderia compreender sua fúria? Ele só foi até a Megakuri, e quando voltou sua casa havia sido roubada. Uma parede inteira de Sharingan sumiu. Não restou um único Sharingan abandonado. Tudo que Madara deixou para trás desapareceu. A base foi completamente limpa. Todos os tipos de pergaminhos de jutsu e ferramentas ninja, até mesmo Gunbai Uchiha. Uchiha Yoru. Só de pensar no corpo de Rin sendo levado pelo inimigo, Obito ficou furioso. Ele poderia perder tudo nesta base, exceto Rin. Zetsu, percebendo a expressão de Obito, naturalmente se deu conta de que ele estava pensando em Rin novamente e disse com a voz rouca: Obito, esta base não será descoberta. Aqui reside o poder para mudar o mundo ninja e recuperar tudo. Ao ouvir o eco da voz de Zetsu, Obito percebeu que a base subterrânea era um espaço enorme. Inúmeros corpos brancos, uma visão assombrosa, fizeram os olhos de Obito se encherem de loucura. Com 100.000 Zetsus brancos e a estátua demoníaca do caminho exterior, mesmo que ainda não tenhamos capturado a 8 caudas ou a Kyuubi, o chakra que temos é suficiente. Impulsionado por Rin, Obito estava enlouquecendo, desesperado para criar um mundo com ela. Zetsu Negro observava em silêncio, sem conseguir conter a insanidade de Obito. Em sua visão, o súbito aparecimento de Uchiha Yoru em Konoha, possuindo o Mangekyou e o estilo madeira de Tsunade, havia desestabilizado completamente o equilíbrio do mundo ninja. E o outro Mangekyou de Konoha, Uchiha Sasuke, parecia tão forte quanto o segundo Hokage fora um dia. Isso lhe causou uma sensação ruim. O Mangekyou de Uchiha Yoru combinado com o estilo madeira de Tsunade o fez lembrar de Madara e Hashirama. Sasuke o fez lembrar de Tobirama. Mas desta vez não havia conflito entre os três, e ele não tinha tempo para semear discórdia. Mas já chega. Contanto que ressuscitemos Madara, o Mangekyou e o estilo madeira não serão nada. Ao pensar nisso, Zetsu Negro sorriu. Ele havia esperado 1000 anos por essa oportunidade. Por mais fortes que Uchiha Yoru e Tsunade fossem, no máximo eles eram como Madara e Hashirama no passado. Mas o Madara atual teria o Rinnegan. Seu poder era incomparável. Obito, existe alguém que talvez possa nos ajudar. Enquanto a voz rouca de Zetsu ecoava, um clone de Zetsu branco emergiu do subsolo, carregando Kabuto e Akushi inconsciente. Este é. Lembro-me de que ele era subordinado de Sasori e depois se tornou assistente de Orochimaru. Kabuto e Akushi. Zetsu assentiu com um sorriso. Depois que Uchiha Sasuke matou Orochimaru, ele assumiu o legado de Orochimaru quando Sasuke desapareceu. Quem diria que Orochimaru não estava morto afinal? Mas isso não importa agora. O que importa é que ele encontrou um jutsu proibido no legado de Orochimaru que pode nos ajudar. Após testemunhar a morte de Orochimaru, Kabuto se sentiu perdido e, assim como no original, seguiu esse caminho. Mas assim que ele assumiu o controle antes que pudesse injetar as células de Orochimaru, o mundo ninja mergulhou no caos, o estilo madeira de Tsunade. O Mangekyou de Uchiha Yoru e o reaparecimento de Orochimaru. Zetsu Negro, observando das sombras, agarrou Kabuto primeiro. O Edo Tensei proibido. Orochimaru é um gênio por tê-lo aprimorado tanto. Ao ver o Edo Tensei aprimorado, até mesmo Obito ficou impressionado. O talento de Orochimaru era verdadeiramente único, surgindo uma vez a cada 1000 anos. Precisamos de cadáveres resistentes? O Zetsu branco pode vasculhar o mundo ninja em busca deles. Ao ver os requisitos para o Edo Tensei, Obito sorriu e em seguida, lançou um olhar de desprezo para Kabuto. Antes de injetar as células de Orochimaru, a força de Kabuto era mediana, então Obito o menosprezava. Mas ele ainda é um lutador útil. O Mangekyou de Obito brilhou, e os olhos opacos de Kabuto gradualmente focaram. Se ele já tivesse fundido as células de Orochimaru, Kabuto não seria tão facilmente controlado. No modo sábio, Kabuto era um Kage de nível superior. Infelizmente, antes de sofrer a mutação, ele era apenas um Jounin poderoso. O caos na Terra da Chuva era desconhecido para o resto do mundo ninja. Mesmo as mudanças na Akatsuki passaram despercebidas, mas o mundo inteiro sentia a tempestade que se aproximava. O quarto Raikage da Nuvem Oculta anunciou oficialmente uma cúpula dos 5 Kages, que será realizada na Terra do Ferro. Antes do anúncio, o Raikage expôs publicamente todas as atividades terríveis da Akatsuki, alertando todo o mundo ninja sobre a ameaça que a Akatsuki representava. Capítulo 360. Terra do Vento, Sunagakure. Sob o vento uivante e areia, as construções de barro em forma de cúpula, características da vila, estavam por toda parte. Fossem aldeões ou ninjas, a maioria das pessoas nas ruas usava lenços brancos para se proteger da areia. Nesse instante, o vento e a areia uivavam do lado de fora do vidro. Dentro da sala havia 2 temaris. A reunião dos 5 Kages está prestes a começar. Eu não esperava que o Kazekage deste mundo fosse Gaara. Os 2 temaris eram idênticos, impossíveis de distinguir um do outro. A infiltração vinda de outro mundo já havia começado. Temari deste mundo assentiu com a cabeça com os olhos semicerrados. Sim, no começo achei que fosse falso. Se eu não tivesse visitado seu mundo por 3 meses, não teria acreditado. No seu mundo, Gaara é até mesmo um camarada de Sasuke. E a quinta Kazekage é Lady Pakura, com você, Temari, como a futura sexta. Qual a diferença entre Temari e Temari? Nós 2 somos nós mesmas. Vamos administrar Sunagakure juntas.
Como você pode ver, poucos na Vila da Areia deste mundo realmente confiam em Gaara. Embora para eles tenham sido apenas 3 meses, apenas alguns dias aqui, isso abriu a mente dela e ampliou seus horizontes. Não importa o quão bem Gaara se saia neste mundo, para a maioria em Sunagakure, ele é apenas um Kazekage de transição, necessário apenas até que alguém forte o suficiente apareça. Seu status como Jinchuriki somado à destruição e ao medo que causou no passado, fez com que muitos se opusessem a ele. Se não fosse por arriscar a vida para defender a vila durante o ataque da Akatsuki, ele nem sequer teria o apoio que tem agora. Os Temari deste mundo pareciam um pouco melancólicos. Sim, Gaara só foi Kazekage por 3 anos, mas antes disso, ele era uma figura de medo e destruição, um Jinchuriki que devastava a vila. Como eles puderam esquecer tão rápido? Além disso, depois de ver como as vilas da areia e da folha se fundiram no outro mundo, e até mesmo de ser tentada pela Temari daquele outro mundo, ela também quis se juntar àquela grande família, para proteger a aldeia, para proteger Gaara e os outros. Temari murmurou algo com um olhar resoluto. Ela havia passado por uma verdadeira provação no outro mundo, especialmente com seu outro eu ao seu lado. Pensando nisso, ela olhou para outra Temari, mais radiante, mais confiante, quase majestosa. Ninguém em Sunagakure sabia que a princesa Temari existia 2 vezes. Os dois se revezavam entre sair e ficar em casa, ambos usando a mesma identidade neste mundo. A Sunagakure deste mundo era fraca demais, tão fraca que Temari só conseguiu balançar a cabeça. Não havia necessidade de esquemas complexos. Eles seriam facilmente fundidos. Diferente de Samui e os outros na nuvem, que tiveram que planejar com tanto esmero. No dia seguinte, Kazekage-sama, tenha cuidado na estrada. Kankurou-sama, Temari-sama, contamos com vocês. Nas areias amarelas, entre os ninjas da areia que se despediam deles, alguns esperavam que seu Kazekage trouxesse honra, enquanto outros suspiravam. Se Sunagakure tivesse outra escolha, não teria acabado com um Kazekage tão jovem, e ainda assim um Jinchuriki. Eles estavam se despedindo do 5º Kazekage, que estava prestes a participar da cúpula dos 5 Kages, sua primeira aparição como Kazekage. Gaara era o Kage mais jovem, então é claro que havia preocupação. Muito bem, vamos começar. Temari acenou para todos com um sorriso. Kankurou, Gaara é o mais jovem entre os Kage, então nosso trabalho é garantir que ninguém o menospreze. Os 3 saíram da aldeia. Kankurou parecia muito mais sombrio, assentindo pesadamente com a cabeça. A cúpula dos 5 Kage. Imagino como serão os outros Kage. Pelo tom de voz, dava para perceber. Temari era naturalmente confiante e carismática, enquanto Kankurou era mais um ninja puro. Gaara se virou para olhar com curiosidade para sua irmã mais velha. Gaara, e aí? Percebendo a dúvida de Gaara, Temari perguntou intrigada. Gaara ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça. Nada, só parece que você está diferente ultimamente, Temari. Antes que Temari pudesse responder, Kankurou caiu na gargalhada. Gaara, a Temari acabou de arranjar um namorado. Diante das provocações de Kankurou, Temari apenas sorriu radiante, com os olhos brilhando sem negar. Kankurou, que esperava ver sua irmã envergonhada, ficou desapontado. Gaara assentiu, compreendendo. Então ela tem um namorado. Não é de admirar que ela parecesse diferente ultimamente. Agora tudo faz sentido. Muito bem, chega de bobagens. Kankurou, em vez de fazer piadas, você deveria ler este livro, ele é de Konoha, sabia? Temari disse irritada, e os 3 saíram da aldeia. Ao mesmo tempo, Gaara sorriu ao ouvir falar do livro, tirando um livro vermelho de sua bolsa ninja. Minha luta. Ninguém no mundo ninja percebeu, mas vinda de Konoha, uma vontade de fogo vermelha se espalhava silenciosamente pelo mundo ninja. País da Terra e Vagakure. Akatsushi-sama, Kurotsushi-sama, contamos com vocês para cuidar do Tsushikage. 3º Tsushikage, boa viagem. Tsushikage-sama, mostre aos outros Kage do que somos feitos. Ao contrário dos sentimentos contraditórios de Sunagakure, o ninja de Iva sorriu com orgulho, totalmente devotado ao seu Kage. Na minha idade, ainda tenho que comparecer à cúpula dos 5 Kage. Ninguém se importa com o que este velho sente. O 3º Tsushikage, Onoki, suspirou impotente enquanto a vila se despedia dele. O ambiente na vila era ótimo. Todos treinavam arduamente. Mas por que não surgiu uma nova geração excepcional para sucedê-lo? Onoki estava cansado. Haha, então se aposente, velho. Kurotsushi provocou, e Onoki lançou um olhar fulminante para sua neta franca. Como se ele não quisesse. Akatsushi sorriu, jogando a bagagem por cima do ombro. Os 3 saíram sob aplausos da multidão. Boa viagem, Tsushikage-sama. Onoki sorriu ao ouvir os aplausos atrás dele. Era essa atmosfera de vila que o mantinha firme. Terra da água Kirigakure. Em meio a uma leve neblina entre prédios altos, Kirigakure estava repleta de vegetação, perdendo apenas para Konoha entre as 5 grandes vilas. A 5ª Mizukage deste mundo, Terumi Mei, ergueu seu chapéu de Mizukage com um sorriso em meio aos aplausos. Vida longa ao Mizukage. Seus guardas, Shoujuro e Ao, estavam ao seu lado. Desta vez, Mei sorriu enquanto colocava o chapéu, mas seu olhar se tornou sério quando se virou para sair. Shoujuro e Ao perceberam que algo estava errado. Shoujuro, Mizukage-sama parece muito interessado nesse livro. Mei segurava um livro vermelho. Os caracteres Minha Luta estavam claramente impressos na capa. Shoujuro assentiu suavemente. Sim, ouvi dizer que é da Terra do Fogo. Muitas pessoas estão lendo agora. Mas Ao, mais perspicaz, franziu a testa. Algo estava errado, Mizukage-sama estava obcecado com isso há 2 meses. Outros folheavam livros, mas ela apenas encarava algumas páginas. Preocupado, Ao recuou silenciosamente, fez um selo de mão e, de repente, ativou seu Byakugan por trás do tapa-olho. Byakugan, ativado. Num instante, Ao viu o conteúdo do livro que Mei estava lendo. Eram fotografias. Os olhos de Ao se arregalaram em descrença. As fotos mostravam a 5ª Mizukage, a própria Mei, abraçando um homem de forma íntima.
Os dois pareciam muito próximos, alguns em trajes de casamento em uma igreja, outros com roupas combinando na Terra da Água e outros ainda em parques de diversões na Terra do Fogo. Em todas as fotos, May parecia feliz, muitas vezes se aconchegando nos braços do homem. Au! De repente a voz de May ecoou como se viesse do inferno. Ao empalideceu e começou a suar frio. Droga! Peguei você. Mizukage-sama, me desculpe. Eu não queria. Al fechou apressadamente seu Byakugan, pedindo desculpas em tom de terror. Ele temia que outra Mizukage tivesse sido manipulada pelo Sharingan, mas em vez disso, havia se deparado com a vida privada dela. Não admira que ela não quisesse se casar. Ela já era casada em segredo o tempo todo. Não admira que ela odiasse ser pressionada a casar, ela já tinha alguém. Recordando os dias da névoa sangrenta de Kirigakuri, Al entendeu. Talvez fosse para proteger sua família. Mei lançou um olhar furioso para Al. Shou jurou confuso, se perguntava o que estava acontecendo. Al, se você ousar dizer uma palavra, eu te mato. A ameaça carregada de intenção assassina fez Al assentir freneticamente, suando frio. Então Mizukage-sama já tem um marido. Mas Mei apenas bufou e guardou o livro escandaloso. Por dentro, Mei estava furiosa. Droga! Será que sua outra versão não podia ter um pouco de vergonha? Não só abraços e carinhos, mas também um vestido de noiva? Porque a Mei do outro mundo conseguiu um homem tão bonito, mas ela não. Ela não conseguia se perdoar nem mesmo em outro mundo. Vestir-me de noiva. Tantas fotos. Mesmo que seja uma versão diferente de mim, não consigo perdoar. Quando os enviados de Konoha trouxeram aquele presente, ela pensou que fosse uma brincadeira. Mas ao abri-lo, o genjutsu do Sharingan se ativou, puxando-a para um mundo ilusório. Lá, ela viu outro mundo ninja fantástico, com uma história completamente diferente. Como um sonho. O livro também continha fotos íntimas, mostrando seu corpo em detalhes, até mesmo uma pinta vermelha que ela nunca havia notado e só descobriu depois de verificar secretamente em casa. Após mais investigações, a veia do dragão de Horan e informações de Konoha, ela começou a acreditar que o outro mundo era real. Caramba! Ao pensar em seu outro eu, Mei não conseguiu conter sua agitação. Raposinha tão descarada. Ela até marcou um encontro nesta cúpula dos 5 Kage, ela viria para encontrá-la. Como pude ser tão descarada a ponto de tirar essas fotos, ainda por cima, com um olhar sedutor no rosto? Ao pensar nas fotos lacradas, Mei corou uma humilhação completa. Mas, unificar o mundo ninja, a ambição desse homem é ainda maior do que sua aparência. Ao recordar as ambições do outro mundo, Mei franziu a testa. Se fosse real, se aquele mundo realmente existisse, então ela. Mas se for mentira, ela jamais concordaria, nem mesmo se seu outro eu estivesse envolvido. O humor de Mei mudou completamente, deixando-o nervoso. Nada bom. Mizukage-sama não é alguém para se subestimar. Shou jurou nunca mencione. Normalmente silenciosa, Al fofocava em particular e advertia Shou jurou discretamente. Shou jurou sempre direto parecia confuso. Por quê? Porque Mizukage-sama já é casada, ou está mantendo um relacionamento secreto. Shou jurou ficou chocado. Mas enquanto trocavam palavras, não perceberam que o rosto de Mei estava escurecendo ainda mais à frente. Calha a boca. Mais uma palavra e eu mato vocês dois. Sim, sim. Os dois gritaram de medo enquanto Mei, com o rosto negro como ferro, caminhava furiosamente em direção à Terra do Ferro. Dessa vez, ela iria encontrar aquele homem, e aquela raposa descarada de outro mundo. Ela precisava ver. Será que seu outro eu tinha enlouquecido? Capítulo 361. Terra dos Relâmpagos, Vila Oculta das Nuvens. Vida longa ao quarto Raikage. O quarto Raikage, não esboçou nenhum sorriso, em vez disso bufou friamente. Todos, retornem e preparem-se para a batalha. Desta vez, as 5 grandes vilas ninja devem unir forças para destruir Akatsuki. Seu irmão mais novo, Killer Bee, havia sido capturado, e sua besta com cauda havia sido extraída. Muito provavelmente ele não sobreviveu. Isso encheu o quarto Raikage, de imensa fúria. Sem dizer mais nada, ele se virou e partiu com seus guardas em direção à Terra do Ferro. Raikage-sama. 2 dos guarda-costas do quarto Raikage, Daru e Se, o seguiram respeitosamente, desaparecendo gradualmente enquanto o ninja da nuvem observava. Enquanto isso, no escritório do Raikage, na Vila Oculta da Nuvem, a porta se abriu lentamente e Samui, com seus luxuosos cabelos loiros e seios fartos, entrou. O Raikage se foi. Agora finalmente estamos no comando de Kumo. Assim que entrou, Samui viu Mabui sentada à mesa do Raikage e não conseguiu esconder sua empolgação. Irmã Mabui, e o Jito já está escondido. Quando chegar a hora, lideraremos os ninjas brancos para retomar a Vila da Nuvem. Ao perceber a impaciência de Samui, Mabui, mais serena, abriu um lindo sorriso. Qual a pressa? A guerra ainda não começou. Espere até o fim da reunião dos 5 Kages e o início da guerra. A maioria dos ninjas de Como Negro será enviada para a linha de frente, deixando a vila vulnerável. Essa será a nossa oportunidade perfeita para atacar. Enquanto falava, Mabui ergueu lentamente a cabeça e revelou o plano que havia elaborado sobre sua mesa. No nosso mundo, não tínhamos força e fomos expulsos. Mas aqui temos poder suficiente. Quando chegar a hora, vamos reunir todos e fazer esses bastardos sentirem na pele o que é ser um sem-teto. Os papéis se inverteram. Um lampejo de determinação brilhou nos olhos de Samui. Ela esperara tempo demais por essa oportunidade e não a deixaria escapar. Não há necessidade de pressa. No momento, a atenção de todos está voltada para o incidente com Killer Bee.
Por coincidência, os responsáveis pelo desfiladeiro das nuvens e relâmpagos são ninjas como brancos, e essa confusão aconteceu sob a responsabilidade deles. É a cobertura perfeita para o recente conflito racial na vila. Contanto que sigamos o plano, os ninjas brancos de como logo terão sua própria vila oculta. Um brilho de ambição reluziu nos olhos de Mabui. Ela queria mais do que apenas vingança. Ela queria que o ninja como branco governasse a vila oculta da nuvem. Seus métodos não eram sofisticados, mas eram perfeitamente cronometrados. Sempre houve tensão entre os ninjas como pretos e brancos na vila oculta da nuvem. Só precisava de uma faísca. Usar o sequestro de Killer Bee pela Akatsuki como estupim para iniciar um conflito interno pareceu razoável e justificado. Uma dura batalha contra a Akatsuki se aproximava, e transferir o conflito interno para o exterior poderia até mesmo elevar o moral. Por causa disso, o quarto Raikage não levou essas questões a sério, dando a Mabui a sua oportunidade. Enquanto ele estava ausente na cúpula, vários incidentes importantes já haviam ocorrido discretamente na aldeia, tudo de acordo com o plano de Mabui. Konoha. A destemida e valente quinta Hokage, Tsunade, acenou em despedida para a multidão que a aclamava ao deixar os portões da vila, provocando seus acompanhantes. Quem diria que eu teria 2 usuários do Mangekyou do clã Uchiha como meus guardas? Seus 2 guardas eram naturalmente o Uchiha Yoru e o Uchiha Ikari. Ikari permaneceu impassível como se não tivesse ouvido nada, com os olhos fixos apenas em Yoru. Yoru assentiu com um sorriso. O time de Kakashi está fazendo o reconhecimento à frente, nada vai dar errado. Com Yoru e Ikari como seus guarda-costas, e Kakashi liderando o caminho com sua equipe. A equipe era composta por Sasuke Uchiha, Sakura Aruno e 2 Hinatas. Após o último incidente, Naruto foi punido e proibido de deixar a vila. Jiraiya também o estava vigiando, já que o alvo da Akatsuki ainda era o Jinchuriki da Kyuubi. A cúpula dos 5 Kage, parece que seu plano está prestes a começar. Tsunade falou de forma significativa, demonstrando estar ciente de tudo. Yoru assentiu levemente com um sorriso. Mas não há pressa neste mundo. Vamos deixar a Akatsuki lidar com a situação primeiro. Afinal, já sabemos sobre os 100 mil Zetsu brancos. Assim que as principais vilas enviarem suas elites e ambos os lados estiverem bastante debilitados, aí sim atacaremos. Após todos se exaurirem lutando contra o exército de Zetsu branco da Akatsuki, ele poderia entrar em cena para garantir a vitória. Suna não era um problema. A nuvem oculta estava um caos, conforme o plano de Mabui. Névoa tinha acabado de emergir da era da névoa sangrenta. Se as coisas corressem bem com Mei, seria fácil. Afinal, a névoa em outro mundo já estava sob controle. Talvez as vilas da névoa dos 2 mundos pudessem se comunicar. Iva era um problema ainda menor. Resumindo, as 5 grandes aldeias eram meramente peças em seu tabuleiro de xadrez, usadas para ganhar tempo. Ele precisava de tempo. Ele podia enfrentar Madara com o Rinnegan, mas contra Madara com os 6 caminhos ou Kaguya, ele ainda precisava desenvolver suas forças. 6 caminhos, hein? Pensando nisso, Yoru estreitou os olhos e olhou para o céu, para a lua que não estava lá. Segundo informações deste mundo, a lua poderia ajudá-lo a alcançar o poder do sábio dos 6 caminhos antecipadamente, dando-lhe a força necessária para as batalhas futuras. Descendentes de Otsutsuki. Tenseigan. Um sorriso surgiu nos lábios de Yoru, suas pupilas brilhando com o roxo do Rinnegan. Os Rinnegan deste mundo, um havia sido tomado por Zetsu Negro, e o outro estava corrompido pelo poder de Zetsu Negro, mas para ele, ambos eram fontes de poder a serem consumidas. Dentro da aldeia. Por que o time do Kakashi Sensei não me leva? Eu também sou membro do time 7. Naruto reclamou visivelmente chateado. Afinal, ele era membro do time 7. Ultimamente, as coisas não têm sido fáceis para ele. Seus antigos companheiros de equipe haviam se distanciado. Mesmo quando ele tentou levar na brincadeira e convidar todos para comer ramen, eles deram desculpas. Até mesmo Lee, geralmente conhecido por sua juventude e espírito impetuoso, disse apenas que precisava treinar. Por que Sensei tarado? Por que todos? Por que a vila inteira está assim? Não era assim antes. Naruto estava tomado pela frustração. Antes todos o aceitavam e o cumprimentavam com alegria, mas desde o ataque da Akatsuki à vila, até mesmo os aldeões que o acolhiam agora mantinham distância. Naruto! Jiraiya esfregou os cabelos brancos e suspirou. Naruto, você precisa entender que o respeito que você conquistou na vila foi porque você é filho do 4º Hokage, Minato. Minato se sacrificou como Hokage para proteger a vila, então as pessoas te respeitavam por causa do seu pai. As palavras de Jiraiya teriam devastado a maioria das pessoas, mas Naruto era Naruto. Com sua habitual sinceridade inabalável, Naruto assentiu com a cabeça. Eu sei que meu pai era um herói, mas por que todos estão agindo assim agora? Jiraiya ficou sem palavras. Aquela casca grossa tinha suas utilidades, mas às vezes nada conseguia penetrá-la. Não importa como você explicasse, a outra pessoa simplesmente não ouvia. Naruto, antes as pessoas te respeitavam por causa do seu pai. Mas agora, como a Akatsuki te escolheu como alvo, elas acham que você trouxe desgraça para a vila. Jiraiya insinuou que a glória do 4º Hokage acabaria por desaparecer e que, para ganhar o reconhecimento de todos, Naruto precisava confiar em si mesmo. Mas Naruto, com seu espírito apaixonado, cerrou os dentes e disse com raiva. Mas por que o Kakashi-sensei não me levou? O olho de Jiraiya tremeu. Não era óbvio. Depois de todas as suas acrobacias imprudentes, as pessoas perderam a confiança. Até mesmo seus antigos companheiros de equipe, por causa da sua impulsividade em relação a Konohamaru. Todos os outros. Jiraiya só pôde suspirar. O incidente com Sarutobi o deixará impotente, mas, pela paz da vila, ele só podia fazer vista grossa. Naruto, você é muito impulsivo. Deixa suas emoções te controlarem e nunca pensa na vila ou nos seus companheiros. O que você fez magoou seus amigos. Sabe o tarado. O que eu fiz de errado?
Konohamaru não é nosso camarada também? Eu deveria simplesmente deixar eles fazerem a coisa errada? Somos todos camaradas. Se ao menos confiássemos uns nos outros. Jiraiya admirava e ao mesmo tempo se sentia impotente diante da teimosia de Naruto. Muito bem, Naruto. Por enquanto venha comigo ao Monte Myoboku para treinar um pouco. Pense bem sobre seu relacionamento com seus amigos e com a vila. Por enquanto todos te veem apenas como um companheiro de equipe comum. Jiraiya balançou a cabeça. Ele se perguntava se Naruto algum dia encontraria a felicidade vivendo em seu mundo dos sonhos. Terra de Ferro. Em meio ao vento uivante e à neve, os Kage das 5 grandes vilas chegaram ao chamado País Neutro. Então está aí a Terra do Ferro, a Terra Neutra? Todos os samurais aqui usam chakra. Olhando pela janela para os samurais de armadura e máscara, Kankuro não pôde deixar de se maravilhar. Samurais tão profissionais eram raros. Dentro de seus aposentos temporários, Gaara encarava gravemente o livro que sua irmã Temari lhe dera. A paz só pode ser verdadeiramente alcançada após a unificação? Como isso é possível? Não deveria ser sobre compreensão mútua. Como quinto Kazekage, as palavras de Gaara já não tinham a pureza de outrora. Agora ele tinha menos certeza. Ele franziu a testa ao ler a história do livro, um relato em primeira mão sobre a paz através da compreensão mútua. Sem o uso de força excessiva, confiar apenas na compreensão mútua acabará por levar a conflitos, começando com pequenas questões e escalando para conflitos maiores, já que ninguém os reprime. O conflito evolui e cresce, até que eventualmente a guerra irrompe. Mesmo aldeias pacíficas podem ser influenciadas pela retórica e seguir cegamente, e a força não se resume apenas ao poder, mas também a fortes ideais de paz. Essa representação precisa da paz, juntamente com exemplos práticos, fez Gaara refletir profundamente. Se o entendimento mútuo pudesse trazer a paz, por que ele não a havia alcançado em sua aldeia, mesmo sendo Kazekage? O Gaara é mesmo algo especial. Lendo tudo isso até aqui, Kankuro reclamou, mas a maior parte de sua atenção estava voltada para observar os outros ninjas das vilas que chegariam naquele dia. Essa era a missão dele, proteger o Kage e coletar informações. Nos campos nevados, chegaram os enviados da névoa, abrindo caminho na neve espessa, e foram recebidos pessoalmente pelo general Mifune da Terra do Ferro, antes de serem conduzidos ao antigo castelo. Bem-vindo, quinto Mizukage. Mifune liderou uma dúzia de samurais em uma recepção formal. Muitos ficaram surpresos, a quinta Mizukage era uma mulher. Entretanto, outros enviados da vila ninja começaram secretamente a coletar informações. Essa nevasca, finalmente chegamos. Com uma voz preguiçosa e sedutora, a Mizukage tirou o chapéu, deslumbrando muitos com sua beleza. Quinto Mizukage, preparamos aposentos de descanso para todos vocês. Mifune disse calmamente. A Mizukage Meiterumi ergueu uma sobrancelha. Então, Mifune dono, os outros Kage já chegaram? Com exceção do idealizador da cúpula, o quarto Raikage, que ainda está a caminho e é esperado para esta noite, os Hokages devem chegar em breve. O terceiro Tsuchikage e o quinto Kazekage chegaram ontem. Eu vejo. Ao ouvir que o Hokage chegaria hoje, os olhos de Mei brilharam de interesse. Entre os 5 Kage, apenas ela e a Hokage de Konoha eram mulheres. Relatório Mifune-sama. A comitiva do Hokage chegou. Nesse instante, um guarda-samurai anunciou em voz alta, avisando a todos que o quinto Hokage estava prestes a chegar. Ao ouvir isso, a expressão de Mei vacilou. Aquele homem também virá. Por um instante, os olhos de Mei se turvaram de hesitação, sem saber como encará-lo, mas ela logo recuperou a compostura. Por que ela deveria entrar em pânico? Aquele homem era de outro mundo, seu marido, não dela. Se alguém deveria entrar em pânico, seria ele. Mizukage-sama? Shoujuro perguntou confuso ao ver o Mizukage fazer uma pausa. Mas Mei apenas sorriu, irradiando uma elegância inigualável. Já que a Hokage está aqui, sendo as únicas 2 Kage mulheres das 5 grandes vilas, devemos nos encontrar primeiro. Capítulo 362. Terra de Ferro. Lord Hokage. Em meio à nevasca branca e intensa, samurais alinhavam-se nos corredores do castelo para receber os convidados, com o general Mifune à frente, exibindo um largo sorriso. Ao ver isso, ao da névoa oculta com seu Byakugan, franziu a testa imediatamente, suspirando impotente em seu coração. Ao lado dele, Meiterumi via tudo claramente. Era óbvio que a Terra do Ferro demonstrava maior respeito por Konoha. Este é o efeito da força. Konoha retornou ao topo do mundo ninja. A voz calma de Meiterumi ecoou, revelando a verdade nua e crua do mundo ninja. Sob a liderança do falecido terceiro Hokage, o poderio militar de Konoha enfraqueceu gradualmente, chegando a ficar atrás até mesmo de Komogakure e Iwagakure. Mas quem poderia imaginar que depois de se tornar a quinta Hokage e deter o poder por 3 anos, Tsunade desencadearia seus métodos estrondosos e consolidaria sua autoridade? Além disso, ela revelou seu estilo madeira e o Mangekyou Sharingan. Embora a força militar geral não tenha aumentado, o poder de combate de nível Kage da vila aumentou instantaneamente. Entre as 5 grandes vilas ninja, além do número de ninjas, esses poderosos estrategistas de nível Kage são indispensáveis. Linhagens sanguíneas especialmente poderosas, como a liberação de madeira e o Mangekyou Sharingan. Então está aí a quinta Hokage de Konoha, a chamada Kunoichi mais forte do mundo ninja? Quando Tsunade apareceu, não apenas a vila oculta da névoa a observou, mas também a vila oculta da areia, que já havia chegado, a observava secretamente. Dentro de um quarto nos aposentos de Iwagakure, os olhos de Kurotsushi brilharam ao ver o Hokage. Vovô, aquele é o quinto Hokage de Konoha? Tsunade, a Sanin, é reconhecida como a Kunoichi mais forte em décadas e idolatrada por ninjas do mundo todo. Como a Kunoichi mais forte de Iwagakure, Kurotsushi naturalmente tinha curiosidade sobre essa mulher lendária. No entanto, o terceiro Tsuchikage, Onoki, olhou para a figura do lado de fora da janela com uma expressão pesada, seu rosto um tanto feio. Liberação de madeira.
Por que Konoha sempre tem tanta sorte? O Ranger de dentes de Onoki fez Kurotsushi sentir uma forte onda de ciúme. Vovô, você está com ciúmes? Eu, com ciúmes? Impossível. Onoki bateu com força na mesa furioso, mas até um cachorro balançaria a cabeça ao ver seus olhos vermelhos e invejosos. Quem poderia compreender sua amargura? Iwagakure havia se desenvolvido bastante nos últimos anos, com uma força militar raramente igualada no mundo ninja, mas a questão de um sucessor deixava Onoki se sentindo impotente. Ele já era tão velho, e mesmo assim não havia nenhum talento promissor na aldeia. Pensando nisso, Onoki lançou um olhar para sua neta pouco confiável, Kurotsushi, e suspirou interiormente. Essa garota tem uma personalidade despreocupada, embora tenha um talento razoável, ela seria ótima para liderar a aldeia em tempos de paz. Mas em tempos de guerra, receio. Como terceiro Tsuchikage, ele conhecia bem o caráter de sua neta. Em tempos de paz, ela conseguia manter a aldeia segura, mas em tempos de guerra, o futuro da aldeia dependia inteiramente das decisões do Kage. Um passo em falso e tudo pode acabar como Tsunagakure está agora. Pensando nisso, Onoki suspirou. Lá embaixo, após uma longa jornada, eles finalmente chegaram e foram recebidos pelo general da Terra do Ferro. Tsunade, a quinta Hokage de Konoha, riu gostosamente, tirando o chapéu de Hokage e sacudindo a neve. Mifune, quanto tempo? Não esperava que você tivesse envelhecido tanto. Que personagem! A saudação direta de Tsunade deixou Mifune momentaneamente atônito, definitivamente condizente com sua personalidade. Quando Tsunade tirou o chapéu de Hokage, todos os presentes ficaram impressionados com sua beleza. Principalmente Meiterumi, que estreitou os olhos, nenhuma mulher desgosta de beleza. Principalmente considerando a idade de Tsunade, sua pele ainda parecia tão jovem. Até mesmo uma mulher como Mei invejava seu ninjutsu médico. Lord Hokage, seus aposentos no castelo estão prontos. O Tsuchikage, o Kazekage e o Mizukage já chegaram. Esta noite, o Lord Raikage irá. Assim que Mifune mencionou com cortesia que o único Kage que ainda faltava chegar era o Raikage, Tsunade ergueu as sobrancelhas e disparou friamente. O Raikage de Komogakure está se achando demais. Foi ele quem convocou essa reunião dos 5 Kages, e mesmo assim foi o último a chegar. Será que ele pensa que Komogakure é a número 1 do mundo agora? O temperamento de Tsunade, alguém ousou fazê-la esperar. Suas palavras deixaram todos maravilhados. Como era de se esperar da Kage de Konoha, tão imponente. Tsunade. Mas naquele momento, os olhos esmeralda de Meiterumi estavam fixos na figura atrás de Tsunade. Ao mesmo tempo, ao reconheceu a voz do homem e seus olhos se arregalaram. Como é possível? O marido da Mizukage-sama é o Senju Yoru? Atualmente nos sistemas de inteligência das 5 grandes nações, Yoru ainda é conhecido como Senju Yoru, ninguém sabe sua verdadeira identidade ainda. Então, quando ouviu o guarda-costas de Tsunade, Senju Yoru, e se lembrou da raiva que Mizukage-sama demonstrara anteriormente por causa de uma foto, ele entendeu imediatamente. Agora ele entendeu tudo. Mizukage-sama. Ao havia entendido errado, lançando um olhar de simpatia para o quinto Mizukage. Era óbvio. O homem por quem Mizukage-sama se apaixonou foi Senju Yoru, e como eles não eram da mesma vila, não podiam ficar juntos. Ah, se você continuar me olhando assim, eu te mato. Para uma ninja, aquele olhar de compaixão, como se ela tivesse sido abandonada ou não correspondida, quase fez Meiterumi perder a cabeça. Diante do tom gélido do Mizukage, Ao empalideceu e baixou a cabeça rapidamente. Sim, não se preocupe, Mizukage-sama, não estou com pena de você. Cale-se. Sim. Enquanto Meiterumi repreendia sua subordinada, Yoru, que seguia Tsunade, deu um passo à frente. Mei, você continua tão linda como sempre. Yoru, vestido de branco, sorriu calorosamente ao se aproximar, cumprimentando-a como se fossem velhos amigos. Aos olhos de Ao, essa cena era uma prova inegável. Para os forasteiros foi chocante Konoha e a vila oculta da névoa pareciam familiares demais. Meiterumi, parada frente a frente com Yoru, congelou por um instante, a imagem dele refletida em seus olhos esmeralda. Ele é ainda mais bonito pessoalmente do que nas fotos. Mas eu não sou essa outra versão de mim. Já faz algum tempo. No instante seguinte, Meiterumi assumiu sua postura de Kage, sua voz calma impressionando a todos os presentes. Tem fofoca suculenta por aqui, fofoca daquelas. Ao lançou um olhar furioso para Yoru. Pelas palavras de Mizukage-sama, era óbvio que ela não era mais a mesma. Então ela devia ter sido enganada por ele. Ninjas de Konoha. Esta é a quinta Mizukage da nossa vila oculta da névoa. Ela não se deixará enganar por vocês novamente. O acesso de raiva de Ao deixou a multidão atonita. Até mesmo os ninjas da areia e da pedra que coletavam informações no andar de cima arregalaram os olhos. Essa fofoca foi realmente explosiva. Cale-se. O que antes não era nada, agora se transformou em um enorme mal-entendido graças às palavras de Ao. O rosto de Meiterumi ficou vermelho enquanto ela, furiosa, silenciava Ao, mas para quem via de fora, parecia que ela simplesmente havia se deparado com seu amante infiel e não conseguia lidar com a situação. Há quem diria que você encontraria seu pequeno amor em uma cúpula dos 5 Kage. Tsunade viu tudo isso e por conhecer a Meiterumi do outro mundo, não resistiu à tentação de provocá-la. Ela mesma havia entregado as fotos. A piada dela deixou o clima tenso e todos ficaram de olhos arregalados. Notícia bombástica. Notícia bombástica. O quinto Kage e a quinta Mizukage. Será que compartilham um segredo? Será que estão brigando por um homem? Ouvi dizer que o Lord Hokage despertou o estilo madeira. Nada mal, você até encontrou um homem do clã Uchiha. Meiterumi, não querendo ficar atrás, logo percebeu o brasão Uchiha bordado nas roupas de Yoru. Claramente, ele não estava mais escondendo isso.
Suas palavras chocaram todos os presentes, até mesmo os observadores escondidos de Iva e Suna pareceram sérios. De fato, eles haviam notado o brasão Uchiha nas roupas de Senju e Yoru. Ao ver Mei ter o Mi deste mundo, Yoru sorriu e acenou levemente com a cabeça. Mei, a outra você é tão teimosa e travessa quanto você. Vocês duas têm personalidades muito parecidas. Mas eu sempre fui uma Uchiha, o sobrenome Senju era apenas uma fachada. Mei ter o Mi fitou o homem profundamente. Inúmeras imagens passaram por sua mente, mas no fim, ela pensou em sua aldeia. Ela foi a quinta Mizukage. Aquela outra Mei Terumi não era ela. Esta viagem foi exaustiva. Estarei te esperando no meu quarto esta noite. Com um resmungo frio, Mei Terumi partiu com seu povo. No entanto, suas palavras simples deixaram todos os presentes atonitos. Droga! O Mizukage e o Okage estão brigando por um homem. Tão direta. Ela disse para ele ir ao quarto dela esta noite. Mas apenas Yoru e Tsunade sabiam o que ela queria dizer. Ela o estava convidando para confirmar a veracidade de tudo. Mas os de fora pensavam diferente. Nos bairros de Iva. Vovô, ouvi direito? Até mesmo o geralmente animado Kurotsushi ficou atônito. Não só ela, até mesmo o astuto terceiro Tsuchikage ficou perplexo. Impossível. Esses eram Kage, não adolescentes apaixonados. De jeito nenhum. Essa quinta Mizukage pode até ser uma mulher, mas ela tomou poder por meio de um golpe e derrubou a quarta Mizukage. Como ela pôde? Como ela poderia ser uma mulher obcecada por homens? A mente de Onoki fervilhava. Ele não conseguia desvendar nenhuma conspiração subjacente. Não, tem alguma coisa errada aqui. Agora entendi. De repente, Onoki deu um tapa na mesa ao perceber o que tinha acontecido. Konoha e a Vila Oculta da Névoa devem estar planejando uma aliança. Droga, eu sabia. Este quinto Mizukage sobreviveu à política da névoa sangrenta e derrubou o Kage anterior. Quanto a Tsunade, ela é implacável e ambiciosa. Ela escondeu sua força por mais de 3 anos e aniquilou o clã Sarutobi de uma só vez. Nenhuma dessas mulheres é simples. Para Onoki, Kage tão capazes e implacáveis não poderiam ser tolos apaixonados. É assim mesmo. Kurotsushi olhou para o avô perplexa, como quem diz, mas parece que são duas mulheres brigando por um homem. Onoki apenas bufou, assentindo com confiança. Não posso estar errado. Nos bairros vizinhos de Suna. Caramba, Gaara, isso está mesmo acontecendo. Kankuro estava boquiaberto. Como era possível que a reunião dos 5 Kages tivesse fofocas tão picantes? Mas Gaara apenas franziu a testa, pensando em Naruto. Será que Naruto não viria desta vez? Ele se sentiu um pouco decepcionado. Com a chegada da noite, a nevasca na Terra do Ferro só se intensificou, sem dar sinais de que iria parar. Com esse tempo, toda a floresta estava em completo silêncio. As antigas construções da Terra do Ferro, preservadas da era anterior, eram aconchegantes e espaçosas, com lareiras que iluminavam o interior e afastavam o frio. Dentro de um quarto aconchegante, Shoujuro e Ao estavam se encarando. O que você acha que o Sr. Mizukage está fazendo lá dentro? Shoujuro perguntou, curioso. Ao, agindo como mais experiente, bufou friamente e respondeu. Um homem e 2 mulheres juntos em uma sala. O que você acha que eles poderiam estar fazendo? Essa pergunta retórica fez com que os olhos de Shoujuro se arregalassem em descrença. Impossível. Será que a Mizukage-sama e a Okage estão compartilhando o mesmo homem? Idiota. Ao gritou para Shoujuro por causa de sua mente suja. Seu tolo. Por que você não consegue pensar direito? Um homem e 2 mulheres em um quarto, pode haver outras coisas além disso. Senhor, como mais o quê? Na mente simples de Shoujuro, apenas esse tipo de cenário inusitado lhe vinha à mente. O olhar dele deixou-o sem palavras e, finalmente, Ao acenou com a mão impotente. Use a cabeça. O homem do Mizukage-sama é de Konoha, e agora, está claro que o Mizukage e o Okage estão prestes a uma briga de gatas entre 2 mulheres. E não quaisquer mulheres, mas as 2 Kunoichi de mais alta patente no mundo ninja. Ao franziu a testa, sentindo-se ao mesmo tempo curioso e preocupado. Afinal, havia 2 ninjas de Konoha lá dentro. E se o Mizukage deles perdesse? Ele deveria usar seu Byakugan para verificar? Mas e se ele se metesse em encrenca? Mas se ele não olhasse, ficaria preocupado. Pela segurança de Mizukage-sama. Byakugan. Ativar. Ao ativar resolutamente seu Byakugan, deparou-se com uma grande barreira de selamento. Sempre que os 2 Kage discutiam segredos, eles erguiam uma barreira. Capítulo 363. Terra de Ferro. Dentro de uma casa aquecida, a lenha seca queimava com uma chama intensa, tornando o ambiente excepcionalmente aconchegante. Que vergonha! Como você pôde tirar fotos tão constrangedoras, sua vagabunda? Agora eu tenho um marido. Que desprezível! Você teve a audácia de me enviar isso. Meu marido é bonito. Eu não sou como você. Neste mundo, eu me tornei o 5º Mizukage por meio dos meus próprios esforços. Meu marido é o mais forte do mundo ninja. No sofá, as 2 Mei Terumi estavam brigando. Mas era óbvio que a Mei Terumi deste mundo apontava furiosamente para sua contraparte, enquanto a Mei Terumi do outro mundo agia com uma indiferença irritante. Não importava o que fosse dito, ela sempre respondia com um sorriso e mencionava seu marido, Uchiha Yoru. Isso atingiu o coração de Mei Terumi deste mundo em cheio, fazendo-a se sentir sufocada e furiosa. Isso não seria apenas bullying por ela não ser casada? Mesmo você também sendo Mei Terumi, não somos iguais. Eu mudei Kirigakuri com minhas próprias mãos. Ao observar sua postura autoritária, a Mei Terumi do outro mundo apenas sorriu sedutoramente, erguendo as sobrancelhas com um toque de provocação. No instante seguinte, ela tirou as botas compridas, revelando os pés delicados com unhas pintadas de azul, e disse de forma sedutora. Yoru-sama, gostou do meu novo esmalte? Yoru, que apenas observava, ficou sem palavras. Mas ao ver os delicados pés brancos em seus braços, especialmente o esmalte azul que combinava cuidadosamente com sua roupa do dia, ele não teve escolha a não ser assentir impotente. Parece bom.
Ao ouvir os elogios de Yoru, o rosto de Meiterumi se iluminou com um sorriso, e ela lançou um olhar provocativo para seu colega, antes de provocá-lo. Yoru-sama, estou usando meias esta noite. A quinta Mizukage Meiterumi, que estava ao lado, ficou tão furiosa que seu rosto empalideceu. O que isso significava? Estavam a intimidar-na por não ter um homem? Ou será que ninguém a queria? A propósito, sobre o que estávamos falando. Então a sedutora Meiterumi pareceu se lembrar repentinamente da conversa anterior e com uma risada disse: Ah, é verdade, estávamos justamente comentando como você transformou Kirigakuri sozinha. Isso é incrível. Mesmo a elogiando, não havia nenhum traço de admiração no rosto sedutor de Meiterumi. Em vez disso, ela sorriu significativamente para si mesma e murmurou: É uma pena, eu não sou tão incrível quanto você. Só me tornei Mizukage graças ao meu marido. Kirigakuri é simplesmente muito difícil de administrar, com os clãs Kaguya, Ozuki e Yuki. Sério, por que existem tantos clãs de linhagem sanguínea? Você deveria saber, especialmente o teimoso clã Kaguya. Que dor de cabeça. Nossa, esse sarcasmo foi um golpe mortal. Você diz que mudou Kirigakuri sozinha, mas ela zomba. Eu confiei no meu homem, mas pelo menos todos os clãs de linhagem sanguínea ainda estão por aí. Ambos transformaram Kirigakuri, mas qual é a diferença? Você acabou de limpar a bagunça? Ela o manteve inteiro. Você. O rosto de Meiterumi deste mundo empalideceu de raiva, olhando para sua contraparte com frustração. Que irritante. Ela duvidava da existência de outro mundo, mas depois de entrar na casa naquela noite, em apenas alguns minutos, passou 3 dias nesse outro mundo. E então chegou a versão dela mesma de outro mundo. Isso a fez perceber uma coisa completamente: o outro mundo existia. Mais importante ainda, embora Kirigakuri, do outro mundo, tivesse se tornado vassala de Konoha, era, como disse a contraparte, toda Kirigakuri estava sob seu domínio. É por isso também que ela se mantinha em silêncio. Do outro lado do sofá, Tsunade observava tudo com uma expressão calma e balançou a cabeça. Unificar o mundo ninja era inevitável. Neste mundo só havia 2 opções: resistir ou se juntar. E como parte de Konoha, sua escolha era clara: juntar-se a ela. Afinal, todos eles eram o seu povo, ainda eram Konoha. Mas para Meiterumi, isso era uma confusão emaranhada em seu coração. Tsunade. Naquele instante, sentindo de repente outro par de pés delicados em seu colo, Yoru olhou para cima e viu Tsunade ao seu lado. Aqueles pés pertenciam a Tsunade, que bocejou e os colocou no colo de Yoru, semicerrando os olhos. Yoru, que cor de esmalte devo usar? Vermelho. Sem hesitar, Yoru respondeu. Afinal, Tsunade geralmente gostava de vermelho vivo. E como previsto, Tsunade sorriu e começou a mexer com um frasco de esmalte vermelho nas unhas. A lenha ardia intensamente no quarto. Tsunade estava quase dormindo. E Yoru acariciava suavemente os pés delicados em seus braços. O azul e o vermelho contrastavam lindamente como uma obra de arte, fazendo o coração de Yoru disparar. Ele se perguntou que cor de meias deveria usar esta noite. Do outro lado da mesa, a expressão de Meiterumi mudava constantemente, refletindo uma luta interna. Juntar? Mas ela tinha acabado de conseguir mudar Kirigakuri, e tudo finalmente estava melhorando, apenas para descobrir que Konoha em outro mundo já estava unindo o mundo ninja, e até mesmo o mundo dela estava sendo varrido. Pior ainda, no outro mundo, Kirigakuri havia se fundido com Konoha. Já está tão tarde. Acho que vou descansar com Aikari. Continuem conversando. Tsunade bocejou e se espreguiçou preguiçosamente, lançando um olhar significativo para o Mizukage deste mundo. Suas ações declararam sua posição, chegando a dizer a Mizukage Meiterumi: todas nós encontramos o mesmo homem. Eu sou a Aokage de Konoha, uma princesa do País do Fogo. Em termos de status, eu deveria estar um nível acima de você, certo? Se eu fizesse essa escolha, e você? Com a dica de Tsunade, o Mangekyou Sharingan de Yoru brilhou em vermelho e um portal espaço-temporal se abriu, levando diretamente ao quarto particular do Hokage. O Uchiha Hikaru estava esperando do outro lado. Depois que a casa voltou ao silêncio após algum tempo, Meiterumi, do outro mundo, balançou a cabeça. Parecia que sua contraparte ainda não havia se decidido. Mas ela ajudaria. Está ficando mais quente aqui. Talvez eu esteja usando roupa demais. Meiterumi murmurou algo, enxugando um suor imaginário, e lentamente abaixou seu vestido azul turquesa, revelando seu busto generoso. Agora ela parecia ainda mais sedutora, fazendo com que o rosto de sua contraparte escurecesse. Sem vergonha. Eu sou você. Se você me insultar, estará insultando a si mesmo. Você. Ao ver sua colega tão perturbada, Meiterumi provocativamente ergueu o peito e provocou. Embora sejamos iguais, existem diferenças. Por exemplo, eu sou mais forte, tenho a marca da maldição de Yoru-sama e este peitoral. Yoru-sama o adora. É muito maior que o seu. Ela ainda usava um sutiã azul rendado, mas estar seminua era o que mais a tentava. Você tem a minha força? Se não fosse por você, acha que Kirigakuri neste mundo mereceria nossa atenção? Meiterumi, sedutora como uma serpente d'água, sorriu perigosamente, rastejando para o outro lado do sofá e contemplando seu próprio reflexo. No instante seguinte, marcas de maldição se espalharam de seu peito, cobrindo rapidamente todo o seu corpo, e ela entrou no modo sábio. Este modo ainda não está perfeito, mas você acha que conseguiria me vencer? Agora padrões azuis se espalham pelo rosto e corpo de Meiterumi, claramente seu modo sábio. A aura poderosa e a pressão avassaladora do chakra fizeram gotas de suor se formarem na testa de Meiterumi, mas ela continuou encarando sua contraparte. Como isso é possível? Como você consegue ser tão forte? Mesmo que você seja de outro mundo, temos quase a mesma idade, eu sou até mais velho. Meiterumi estava frustrada, era óbvio que seu outro eu era muito mais forte. No instante seguinte, Meiterumi sorriu encantadoramente e pegou suas botas ninja de rede. Você, essas pernas lindas, iguais às minhas, é claro que vou usar o mesmo esmalte.
Senão, seria um desperdício. A madeira estalava no fogo, e sob o calor, a testa de Meiterumi suava. Seu rosto ficou vermelho, mas ela não resistiu. Seus pés delicados encontraram um par de mãos estranhas, porém familiares, e um esmalte frio foi aplicado lentamente, deixando-a atordoada. Eu te conheço melhor do que ninguém. Nós duas somos Meiterumi. No seu coração, você já fez uma escolha, mas seu orgulho, não é bom? Sob a influência de seu outro eu, os olhos de Meiterumi ficaram turvos, seus olhos esmeralda encarando Yoru sem expressão. O homem mais bonito do mundo ninja e também o mais forte. Não é perfeito? Meiterumi era uma amante superficial clássica, e com a tentação de seu outro eu. Seu lóbulo da orelha foi suavemente sugado por sua contraparte, e sua pele branca como a neve ficou instantaneamente vermelha. Mei, esta obra-prima está terminada. Nenhum homem jamais havia sido tão íntimo dela antes. Esse sentimento, ao olhar especialmente para seus 10 delicados dedos dos pés, agora pintados de azul, Meiterumi ficou atônita. Yoru sorriu ternamente e acariciou os cabelos castanho-avermelhados de Meiterumi. A cúpula dos 5 Kages está chegando. A decisão é sua, eu respeitarei sua escolha. Mas se você perder, eu o levarei de volta comigo. Sua voz suave, porém dominadora, ecoou em seus ouvidos, fazendo Meiterumi congelar. O significado era claro. Mesmo que ela escolhesse o caminho errado, ele a aceitaria de volta de qualquer maneira. Ele diz que vai respeitá-la, mas depois é tão insistente. Mas você está muito fraco agora. Deixe-me lhe dar um presente. O futuro do mundo ninja não será pacífico. Yoru não aproveitou a oportunidade, mas sorriu suavemente. Ele planejava colocar uma marca de maldição em seu pescoço. Mas a Meiterumi do outro mundo ergueu uma sobrancelha e no instante seguinte soltou um grito de surpresa. À luz da fogueira, Meiterumi sorriu. Nós duas somos Meiterumi, então a marca da maldição tem que ficar no mesmo lugar. A luz bruxuleante da fogueira, cheios de energia juvenil. Acima este homem gentil porém dominador, Uchiha Yoru, estava lhe aplicando uma marca de maldição que ela aceitou. Mas sua outra personalidade era demais, e ela se aproveitava da situação. Havia fotos ainda mais chocantes, mas ver aquilo acontecer de verdade foi o suficiente para fazê-la entrar em pânico. No mundo de Tsukuyomi, o sonho de Meiterumi era simplesmente encontrar um homem que a amasse e a valorizasse. Quem diria? A prestigiosa Mizukage das 5 grandes vilas ninja e seu desejo era algo tão simples. Tique. Quem quer um homem afinal? A Meiterumi deste mundo lançou um olhar fulminante, recusando-se a admitir, mas seus olhos teimosos estavam um tanto vazios. Desde não recusar até finalmente fechar os olhos e aceitar a marca da maldição, ela já havia feito sua escolha no fundo. Ela simplesmente ainda não conseguia aceitá-la. Yoru percebeu isso e deu-lhe tempo, dizendo-lhe também que essa era a escolha certa. Mas a Meiterumi do outro mundo não seguia as regras. Muito bem, se trabalharmos juntos, não só poderemos salvar Kirigakuri, como, mais importante ainda, no futuro, poderemos estar do mesmo lado que a irmã Kushina. Meiterumi estava reunindo reforços. Em qualquer lugar com pessoas da política, até mesmo no harém de Uchiha Yoru, ainda existiam pequenos grupos. Yoru sabia disso, mas não interferia. As pessoas têm suas próprias opiniões. Às vezes não é o que eles querem, mas sim o que aqueles que estão abaixo deles farão. Mas ao longo de toda a saga, as posições de Uchiha Mikoto, Senjutsu Tsunade e Uzumaki Kushina como esposas principais nunca mudaram, para que as coisas não saíssem do controle. Quanto a Meiterumi e os outros forasteiros, eles tendiam a ficar do lado do clã Uzumaki, que também se juntou a Konoha vindo de fora. Principalmente no caso de alguém como Kushina, que não tinha ambição pelo poder. Essas mulheres eram inteligentes. Elas também pareciam estar se juntando ao grupo de Kushina. Ao mesmo tempo, isso transmitiu uma mensagem aos de fora. Não somos tão ambiciosos assim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.